Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Podpar. Hoje tá um pouco diferente, além do nosso convidado ser muito foda. Lindo. Cheiroso. E maravilhoso, mas a gente tá na Centauro e é a primeira vez que a gente faz um podcast aberto ao público. Ou não é? Eu acho que é. Do jeito que tá aqui, Será que dá pra ouvir a galera? Rapaziada, dá só um salve, só agora, só de boa. Tem um pouquinho de gente, certo? Obrigado a todo mundo que colou, estamos aqui na Centauro. Inclusive, né, vou apresentar o nosso convidado, Kaká. Caralho! Na moral, Ricardo Isaacson. Eu lembro do álbum da Copa, Ricardo Isaacson Leite da Silva? Do Santos Leite. Do Santos Leite. Por um. Quase. Você tá bem, meu irmão? Bem, obrigado aí, galera, mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo sucesso que vocês estão fazendo. E fico feliz de poder bater um papo feliz aqui pra com caramba. vocês. Que isso, cara. Demais. Tô um pouco até nervoso, mano. É o Kaká, mano. Você tá com saudade? Tava com muita saudade, cara. Muita? Você não tem uma dessa em casa? Tem uma réplica, né? Essa aqui é a original, né? Então, essa aí Não. Só você que tá aqui nessa loja pode pôr a mão, mano. Impressionante isso. Né? louco, né? A gente pode com luva, né? Mas nós não pode tocar a superfície dela, mano. Ah, por quê? Porque nós nunca Não ganhou. somos dignos, nós né? nem jogou, velho. Nós não chegou nem perto de cheirar o gramado. É verdade, mano. Ó, lembrando que estamos aqui na Centauro, né? Falar pra vocês que a Centauro é a maior loja de artigos esportivos de toda a América Latina, de todo o mundo. Vou puxar saco, rasgar seda. E o lance é o seguinte: a Centauro fechou uma exclusividade com a UEFA Champions League. Então todos os produtos licenciados da UEFA Champions League é só aqui na Centauro. Tanto no Brasil quanto na América Latina você só vai encontrar na Centauro, que também a Centauro está disponibilizando esse papo maravilhoso que a gente vai ter com o Kaká. E o Mítico, aí, ó, ixi, aí virou, aí, pronto. Bagunçou. Aí virou o programa do Silvio Santos agora, aí. Um aviãozinho. Joga o aviãozinho, Mítico, joga. Não, joga pra bagunça, Joga ali embaixo aí, ó, joga ali embaixo. Aí, isso, meu Deus do céu. Joga, cuidado com a taça, mano. E se pegar naquele telão de... Não, vai embora. Meu Deus, a galera vai... O Mítico gosta da zona. Vem cá, Mítico. Olha, ó, isso. Aí, obrigado. Voltou, né? Bonitão. Manda mais. Voltou. Coisa boa, hein? Tá bom. Kaká, pra começar, falar do jeito certo. Qual é o seu perfume? Pensei que ele ia falar da carreira dela. Carreira. Segredo? Cara, minha esposa compra alguns pra mim. Então você nem Então- sabe o que você usa. Não, deixa ela escolher. Ah, é? Deixa ela escolher. Então, Achei que você ia falar como que foi o começo. Não. Alguma coisa Isso assim. aí todo mundo pergunta, amigo. Ninguém chega e pergunta qual é o perfume dele. Mas vamos falar do começo, então. Revelado pelo São Paulo. Você é de Brasília, Kaká? Sou de Brasília. Nasci em Brasília, no Gama. Acho que pouco, mano. Acho que não é a grande maioria que sabe disso, né? Não, pouca gente sabe e assim, o legal é que eu nasci na capital no dia do descobrimento do Brasil. Então eu nasci no dia 22 de abril, que é dia do descobrimento do Brasil, na capital em Brasília, e aí numa cidade satélite, né? Em Brasília não são bairros, são cidades satélites no Gama. E nasci ali, morei até os 4 anos de idade em Brasília, depois fui para Cuiabá e de Cuiabá vim para São Paulo. 4 anos, dos 4 aos 7 em Cuiabá, com 7 eu cheguei aqui. Mas então você nem lembra muito de Brasília e Cuiabá, ou dá uma lembrada? Então, nessa época, não. É que Brasília, minha família inteira ainda mora em Brasília, né? Então, meus avós, meus tios, primos, todo mundo ainda mora em Brasília. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. E os 3 anos em Cuiabá, muito pouco. Porque, assim, não ficou muito... Meus pais ainda têm amigos por Não lá, mas enraizou lá, não, né? ficou pouca coisa, assim. Aí com 7 você veio pra São Paulo. Aí, com 7, eu cheguei em São Paulo. Mas já jogava bola antes Não. disso? Fui apresentado ao futebol aqui em São Paulo. Como é que foi? Então, eu morava em Perdizes, estudava no Colégio Batista Brasileiro. E aí um dia o professor de Educação Física, lembro o nome dele até hoje, professor Montoro, chamou minha mãe e falou assim, olha, claro, não vou falar que o filho da senhora vai ser um jogador, mas ele é diferente dos outros alunos. Então, eu aconselho a senhora a procurar uma escolinha de futebol
para que seu filho possa desenvolver esse talento Caramba, dele. Ou esse então na professor escola- já Cara, vê uma esse predisposição, você criancinha. Legal demais, né? Depois que eu virei profissional, eu tive contato com o professor e tal, ele também lembrava da história. Então, Kaká, mas antes de você continuar, você acha que então essa parada de dom é real? Você acha que você já veio com o dom de jogar bem? Não, eu acho que tem o dom e o talento. E depois você tem que desenvolver. Dá uma lapidada, né? Não, tem que lapidar, porque, cara, tem muitos fatores que fazem com que um jogador chegue ou não a ser um jogador profissional. Tiveram, né, na minha trajetória de categoria de base, muitos jogadores muito mais talentosos do que eu. E assim, por vários motivos, acabaram não chegando e eu acabei chegando. Então, não só eu, né? Quem chegou vai numa peneira muito grande. Mas isso é só para ilustrar que só o talento não é suficiente. Aham. Mas o da hora que você falou, o importante do professor, tipo assim, na escolinha, pô, ele viu que você era diferente, ele já tipo assim, ó, seu filho é diferente, viu? Isso é uma atenção que, tipo, às vezes podia passar batida e ele falar, moleque joga bem e ir pra casa. Mas, legal. tipo assim, isso aí fez somente te levar pra escolinha? Fez minha mãe me matricular numa escolinha de futebol, perto de casa. E o treinador da escolinha era treinador do Alphaville Tênis Clube. Então ele podia levar alguns alunos da escolinha para jogar pelo clube. E aí eu comecei a jogar também pelo Alphaville, nesse esquema do professor. Fiz um ano jogando dessa forma, na escolinha, pelo Alphaville. No ano seguinte, meu pai ficou sócio do São Paulo. Então quando eu cheguei com 7, dos 7 aos 8 anos foi dessa forma. Nossa. Com 8 anos, meu pai ficou sócio do São Paulo e aí eu comecei a frequentar o clube. Aí, cara, aí cresci lá dentro. Mas nessa idade, porra, eu não lembro dessa idade direito. Nessa idade você já tinha a mentalidade de falar, mano, eu vou ser profissional ou era uma brincadeira Era pra só você? se divertir. É. Esquece, cara. Quem fala que o cara sabia, mano, tá mentindo. Porque Muito não- novo, não dá. né, pra saber o futuro. Nem é querer. E nem aconselho também. Às vezes os pais perguntam pra mim, cara, tem meu filho, tem 8, 9, até os 11, 12 anos, o que eu aconselho é falar, cara, deixa brincar. Deixa brincar, se divertir, jogar futebol. Jogava em casa, né? Meu irmão tá aqui. E a gente jogava em casa, jogava o tempo inteiro, jogava no clube e por diversão mesmo, porque eu amava jogar futebol, amo, né, o futebol. Até hoje eu ainda jogo, estudo futebol, amo assistir futebol. Agora, naquela idade ali, cara, é amor e passava Então, o dia jogando. Mas com que idade foi que você começou a sua Dar uma família? Ou você profissionalizada. falou assim, cara, eu sou bom nisso aqui, eu acho que eu vou me dedicar mais Vai isso ser aqui. minha vida. É. Então, como eu falei, eu nunca fui o grande destaque da categoria de base ali do São Paulo, cara. Nessa idade, né, já tem seleção, sub-15, sub-17, sub-20. Eu fui convocado para sub-20 depois que eu já era profissional. Então, nunca passei por categoria de base, assim, seleção. Agora, com 15 anos, eu cheguei, tive uma conversa muito séria com os meus pais, falei para eles, olha, eu gostaria muito de me dedicar ao futebol e tentar ser um jogador profissional. Então foi com 15 anos que isso aconteceu, mas ainda ali, cara, ainda é uma briga violenta, é uma competição muito grande. Você sem se destacar tanto, o que foi que fez você, então, se profissionalizar? Tipo, o que chamou a atenção? Você acha que você encaixou num esquema de determinado treinador? Porque você falar que não, você foi convocado para a seleção de base já profissional me soa estranho. Pô, você foi o melhor do mundo, cara. Então, mano, eu só tenho uma explicação para essa pergunta, que é um propósito de Deus, cara. Eu não, assim, claro, tem várias pessoas que usam vários outros motivos, mas tem uma zona cinza aí nesse processo. Então, eu posso contar um monte de coisa para vocês aqui. Eu sempre fui muito profissional, sempre fui disciplinado. Desde moleque. Desde moleque eu sempre aprendi assim a fazer o que era certo. Cuidou do corpo pra caralho. Sempre cuidei do corpo e tal, tinha alimentação, sempre procurei fazer aquilo que me orientavam, sempre respeitando muito a autoridade, as pessoas que eram mais experientes, os médicos, enfim, sempre fiz isso e posso aconselhar isso. Agora, tem um momento ali, cara, que quer chamar de sorte, de universo, ou o que quer que seja, pra mim é o propósito de Deus. Então, isso que você tá falando, esse momento aí, porque a gente vai desenvolvendo aqui na minha história, vocês vão ver o meu salto dos juniores pro profissional é muito louco. Mano. Então, por isso, do jeito que você fala, parece que você teve uma hora que você teve um momento que você olhou e falou assim, mano, talvez eu não vire o profissional, porque esses moleques são muito melhores que eu, tal. Só que aí parece que teve essa área cinza, o propósito de Deus na sua vida, e aí foi. Quando é que foi? Como então, é que foi? É muito legal, porque tiveram anos, na categoria de base, é assim, o ano que você predomina a sua idade, normalmente você joga, o ano que não predomina a sua idade, você fica no banco. Então, normalmente é assim, porque um ano faz muita diferença. Então, quando eu era sub-15, eu tinha 2 anos, né, 14 e 15. Quando eu tinha 14, pô, quem jogava eram os meninos de 15 anos, no outro ano eu ia ser o sub-15, que eu tinha 15 anos, e ia jogar com os moleques de 14.
Então é sempre assim, normalmente é assim. Poucos jogadores já se destacam nessa fase, por ter um desenvolvimento físico já um pouco mais avantajado, para conseguir jogar numa categoria superior. Então, no meu caso... Mas você já era fortinho? Cara, nada. Zero. Cara, eu não tenho foto aqui, mas vocês me verem com 15 anos, eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Então já tinha esse problema. Então você com 15, você parecia que tinha 13. Mano, Mas você era era miúdo de tamanho também? Pequeno, cara, parecia um frango, velho. Assim, era magrinho, parecia um ratinho, assim. Foi Deus mesmo, Kaká. Cara, não tem explicação, cara. Foi Por isso, eu não Deus. consigo desvincular disso. Porque assim, o normal era, cara, manda esse menino embora, cara, tem um monte aqui, a gente vai tentar formar outro. E não, São Paulo desenvolveu um trabalho para poder fazer um acompanhamento, para que eu pudesse crescer e ter um desenvolvimento. E isso tudo levou, cara, 2, 3 anos. Eu comecei a crescer com 16 anos. Então, dos 12 aos 16, 4 anos foi nesse processo. E não jogava. Treinador que, pô, me mudou de posição, porque eu era centroavante. E aí o treinador me traz para jogar de meia, que era o Pita na época, um grande jogador de São Paulo também. Me traz para jogar de meia, porque ele falava, cara, você não vai conseguir jogar de atacante número 9 ali, enfiado no meio do zagueiro. Você precisar conduzir essa bola. Vir um pouco mais de trás, que você enxergar de frente, não jogar tanto de costas. Então teve esse processo de mudança de posição. E aí entrei nesse processo de desenvolvimento. E aí que eu comecei a jogar. Então eu começo a jogar na categoria de base no meu 2º ano de juvenil e no meu 1º ano de juniores. O resto, cara, era brigando ali para tentar jogar um jogo. Fui emprestado, porque São Paulo fez uma parceria uma vez com o Paulistano de São Roque. E os jogadores que não eram utilizados no São Paulo foram jogar pelo Paulistano. E aí foi uma galera e eu tava no bolo. Então, cara, foi muito legal porque todo o processo acaba... Quando você olha para trás, você fala, putz, valeu muito a pena. Agregou, né? Pô, processo muito legal, valeu muito a pena. E aí tem esse fato, para mim, que é marcante na minha trajetória e nesse flip do amador para o profissional. Que eu, com 17 anos, estava no meu 1º ano de juniores e estava jogando. Era titular dos juniores. Meia. E é uma idade já bem mais difícil, porque nos juniores, na época, eram 3 anos, né? Hoje, os juniores que eu falo, na época, hoje é o sub-20, que um pouco mais para trás aí chamava juniores, né? E aí, no meu 1º ano, eu já comecei a jogar de titular. E aí, em outubro, eu tomei 3 cartões amarelos, fiquei suspenso de um jogo, o treinador me liberou e eu fui para casa dos meus avós paternos, em Caldas Novas. E aí fui passar um final de semana com eles lá e brincando no escorregador. Tomou de propósito. Mano, brincando no escorregador de piscina, eu e meu irmão. Do jeito que eu desci assim no escorregador, de frente, moleque, né, quer descer de cabeça e tal. Do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina, meu pescoço virou assim. Ai! E eu saio assim, tonto, aí meu irmão desceu logo atrás de mim, eu falei pra ele, mano, bati a cabeça no fundo da piscina e tá doendo pra caramba. Aí na hora já começou a vazar sangue assim, ele, cara, sua cabeça tá sangrando. Sério, cara, mano? foi muito sério. Aí fui pro hospital do clube ali, e aí tirei uma radiografia na hora, o cara falou, não tem nada, deu uns pontos na minha cabeça e eu voltei pra São Paulo. Quando eu voltei pra São Paulo, treinei 2 dias. Cara, uma dor no pescoço assim, insuportável. Aí contei a história pro treinador, ele falou, vai pro departamento médico, e o departamento médico me orientou a ir pro hospital. Chegou no hospital, fui lá, fiz o exame, e aí eu... Em choque você tava? Mano, eu tava tranquilo, porque assim, eu tava com essa dor, falei, pode ser, né? Porque, pô, fiz lá todos os exames em Caldas Novas, não deu nada, tal, tô tranquilo. Aí veio um enfermeiro e falou, você tá bem? Eu falei, tô bem. Falou, não, o médico já vai te atender. Veio o segundo enfermeiro e falou, cara, você tá com alguma parte do corpo formigando e tal? Falei, não, tô bem, cheguei aqui, eu que vim andando e tal. Veio o terceiro enfermeiro e falou, mano... Aí na hora que veio o terceiro, eu falei, mano, agora não, né? Agora eu tô ficando preocupado, porque você... Pô, já é o terceiro. Ele falou, não, o médico já vai te atender. Aí quando eu entrei pra conversar com o médico, ele, você tá bem? Eu falei, eu acho que eu tô. Eu tava achando até agora, mano. Agora, eu acho que a galera quer que eu não esteja, mas eu acho que eu que vim dirigindo e tal, tô bem. Aí ele falou, cara, sua situação não é tão simples. Você tem uma fratura na 6ª vértebra cervical. Eu falei, bacana, doutor, legal. Quando que eu posso voltar a jogar mesmo? Mano. Aí ele falou, mano, você não tá entendendo. Normalmente, quando acontece isso, a pessoa não anda mais. Tem vários acidentes de piscina que o cara não anda mais. Caralho, Kaká, você podia ficar na cadeira de roda
por descer no Cara, escorregador. vou descer, velho. não tomo água. Então, molecada, tome muito cuidado com isso. Serviu também de lição pra isso. Quando é moleque, não pensa muito, né? Você, Mas você tava com quantos anos mesmo? 17, Novão, mano. novão. E Essa aí, história eu não sabia. aí o médico falou isso. Falou, cara, hoje não é dia de questionar muito, é dia de agradecer, porque, cara, o que aconteceu com você é um milagre. Isso foi em outubro. Aí passei novembro e dezembro com aquele colete cervical, tomando cálcio ali para calcificar o mais rápido possível e não sabia o que aconteceu. O médico falou, ó, daqui 2 meses a gente vai refazer os exames para ver como é que calcificou, se não, se você tá bem, se não tá. E aí terminaram esses 2 meses, né, novembro e dezembro, eu voltei, fiz todos os exames e tal, e o médico falou, ó, legal pra caramba, calcificou bem, você vai poder voltar a jogar e aos poucos você vai retomando aí. Sorrisão. Cara, sorrisão, maravilha. E aí, janeirão aqui é maravilha, né? Copa São Paulo, cara, treinando pra caramba. Aí eu voltei no banco, aí o time já tava estruturado pra jogar Isso 99 ou 2000? Isso 2001. Já. Eu tenho um acidente em 2000, e aí 2001 começa esse campeonato dos juniores, né? O Taça São Paulo, eu no banco, o time já tava todo estruturado pra jogar. E aí no mesmo período que começa a taça, começa o torneio Rio-São Paulo. E aí o time do profissional se estruturando, montando o time, trazendo gente de fora, pegando alguns jogadores da base. E aí um dia concentrado para jogar um jogo da Taça São Paulo, o treinador do profissional ligou e perguntou pro meu treinador, né? Falou, ó, eu precisava de alguns jogadores para complementar aqui o meu time, pra gente vai começar a jogar o Rio-São Paulo e tal. Precisava de um atacante e de um meia. Aí o treinador dos juniores na época falou assim, olha, um atacante eu vou te mandar meu titular, que eu tenho 2 aqui, consigo substituir. Agora, meu meia, eu não vou mandar nesse jogo, porque ele é o capitão, eu sei que ele vai ter outras oportunidades aí pra frente, mas é um jogo importante pra nós também, mas vou mandar o reserva. Nossa, mano. Quem que era o reserva? Ricardo. O Ricardo, tava ali no banco. Você já era o Cacau ou era Ricardo? Era Kaká com C. Ah! Era Kaká com C. Então, na minha estreia no profissional, tá lá o Kaká com C ainda, uma camisa número 31. E aí eu vou pro profissional, aí começo a treinar lá, vou pros jogos do Rio São Paulo, e aí, cara, não volto mais pro Júnior. Nem termino a Taça São Paulo, já fico pro Rio São Paulo. Você não deu uma sentido profissional? Então, cara, sim, é muito louco, porque no meu segundo jogo, que é um clássico contra o Santos, eu faço meu primeiro gol como profissional. A gente ganha de 3-1 do Santos e eu faço um gol. E aí vem a final do Rio São Paulo, que é aquela final que o São Paulo estava perdendo de 1-0. Já tinha ganhado no Morumbi, no Maracanã, mas aí tem esse jogo no Morumbi, perdendo de 1-0. E eu entro, faltando, sei lá, 15, 20 minutos e faço os 2 gols da final. Já era, aí ficou. Mas você falou uma parada que eu fiquei curioso, mano. Bora. Por que o Kaká trocou pelo carro, o Kaká... Então, essa história é maravilhosa, porque meu pai, cara, assim, é uma benção, porque meu pai sempre teve uma visão muito, assim, muito pra frente. Então, nessa época, eu jogava com uma chuteira da Kelme. E aí meu pai falou assim, cara, vamos mudar, porque caso você fique aí em parceria com a chuteira, mais pra frente a gente faz uma chuteira com a sua linha e Já tal. tem o Com K. Q de Kelme, com K de Kaká e tal. E aí já criou esse link e aí eu mudei. O processo não é muito fácil, porque você precisa ficar avisando os jornalistas, né? Falar, gostaria que vocês mudassem aí meu nome, não é mais Kaká com C, é Kaká com K e tal. Mas a mudança é por esse motivo. E é muito melhor com o cara. Inteligente. Com K é bem melhor. É muito mais legal, É né? muito mais E hoje da é hora. legal, eu fico feliz de ver. Tem vários Kakás por aí, e a grande maioria agora é com K também, né? Então teve essa mudança aí do Kaká no... Seu pai é um Seu visionário pai é de monstro. mercado, já fala, mano, vai que muda, filho, muda. E é isso que eu quero saber também. A sua família sempre apoiou desde o começo, acreditaram no seu sonho, era um sonho deles também fazer parte disso, da sua família? Sempre. Ou... Vai, Kaká. Sempre. Minha família foi fundamental nesse aspecto, porque eu vi muita gente, muitos pais, ou que empurravam muito e o menino não queria, ou que não deixavam e o menino queria. E meus pais, eles sempre foram equilibrados nesse sentido. Falou, ó, faz aquilo que você ama fazer. Meu pai é engenheiro civil. E ele falava assim, se você quiser ser engenheiro como eu, você vai estudar, você vai ter os prós e contras, vai ter as coisas boas e as coisas ruins, mas faz com amor. Mas jogar a bola é uma delícia. Mano, jogar bola é demais. Aí eu falei, tá bom. E aí tinha dia que eu chegava triste e ele vinha sempre com essa história. Eu falava, dificuldade você vai ter naquilo que você escolher, cara. Se você tá fazendo uma coisa por amor, vai embora. Então eles nunca me pressionaram pra ser e também, sim, me deixaram super à vontade pra escolher. Mas imagina sua cabeça nesse gap de 3, 4 meses, assim, de tipo, de quase
ficar paralisado, não andar mais pro resto da vida de besteira. E, tipo, titular, campeão, 2 gols na final, tá ligado? Eu imagino, eu sou chorão. Se isso acontece comigo, eu já desabo na hora, falo, meu Deus do céu. Acabou. Muito Alegria, louco. né? Isso em 2001. Isso em 2001. Você jogou pouco no São Paulo nessa primeira passagem, né? 3 anos. 2 anos e meio. Mas tipo assim, acho que eu... Não deu pra segurar, né? É pouco, né? Se você pensar, é pouco. Então foram 2... Até eu falo sempre isso, né? As pessoas me consideram um ídolo de São Paulo. O fato de eu ser ídolo de São Paulo é muito mais institucional do que conquista. Porque eu não conquistei grandes coisas no São Paulo. Mas se você for ver, vamos pegar um cara que é muito ídolo e incontestável, que é o Marcos, do Certo. Palmeiras. Ele conquistou títulos, mas se você for pegar, não são muitos. Acho que é a Libertadores, aí tem a Série B e tem mais uns 2 ou um outro. Os palmeirenses que me respondam melhor. Mas é o lance de identificação. Você olha pro Marcos, você vê o Palmeiras, entendeu? Então é esse lance. Então, eu fico muito feliz porque é exatamente isso. Eu consegui desvincular o fato de ser reconhecido como ídolo do clube por conquistas de títulos. Então, o torcedor São Paulino, e eu também me identifico com o clube, porque, cara, cresci lá dentro, foi um jogador que saiu dali e é alguém que chegou, sei lá, no topo do mundo pelo São Paulo. Então, Acreditar em você, né? esse vínculo institucional que para mim realmente é muito forte, eu fico feliz de fazer parte da história de São Paulo. E quando chegou as propostas, Kaká se destacando, etc., era só o Milan ou tinha mais gente na parada? Tinha mais gente na parada. E outra coisa que, quando vocês escutarem assim que tem proposta para um jogador e o jogador sai na mídia assim falando, não, isso não interfere, nada, eu tô concentrado aqui, mano, esquece. Mentira! Sério? Mano, não dá. Você lembra como foi a primeira vez que chegou uma proposta de um time assim, internacional? Você falou, Cara, chegou uma proposta da Inter de Milão através de um outro clube, do Imagina se Brescia, você vai pra do Brescia da Itália. Então chegou através do Brescia, ia ser uma ponte para depois ir para Inter. Então eu ficaria um tempo no Brescia e depois iria para Inter. E aí começa aquela ação, mano, você deitava na cama, ficava imaginando eu jogando na Itália e sonhando com aquele negócio. Aí depois disso apareceu o Bayer Leverkusen. São Paulo tinha um link muito, muito forte com o Bayer, que o França foi primeiro. nossa, E aí França, depois, mano, França França é muito demais, mano. Cê é Craque louco. demais. E aí o França foi primeiro e o São Paulo ficou com um bom relacionamento com o clube. E aí eles fizeram uma proposta também oficial e, cara, do mesmo jeito. Deitava na cama, ele tinha dia que eu deitava na cama. Como é que é tomar cerveja alemã? Aquele negócio de Oktoberfest, né? Como é que funciona aquela parada. E lá jogava o Zé Roberto, jogava o França, o Emerson, o Lúcio, tinha uma galera que passou ali Então no você já Bayern. começa a imaginar até o ambiente. Você já começa a se imaginar ali, cara, jogando tal. Então, quando o jogador fala, não, tô tranquilo, isso não me interfere em nada. Mentira. Mano. Mas aí chegou o Bayer Leverkusen, chegou a Inter de Milão, você analisou com seus familiares, empresários, etc. Não era interessante. E aí quando foi que chegou o Milan? Então, esses dois que chegaram primeiro, foi mais o São Paulo que vetou na hora. Falou assim, não, isso não vai sair. Não dá nem pra conversar. Não dá nem pra Por quê? conversar. Por causa de valores? Por causa de valor e por causa do momento também. Eu acho que é muito importante o momento, o timing que o cara tá saindo. Então, o timing que eu saí já era um timing que eu estava sendo contestado pela torcida, foi uma eliminação na Copa do Brasil que o torcedor São Paulino achou que eu podia ter feito um pouco mais, teve uma contestação de parte da torcida, não total. Eu voltei de uma Copa Ouro com a seleção brasileira, que era só sub-23, Estados Unidos e México, e foi muito bom para mim essa competição e eu volto bem valorizado. Quando eu voltei valorizado da seleção, mas desvalorizado no clube, também para mim foi um momento de falar pro São Paulo, cara, assim, a situação é propícia para eu estar saindo. E você sente, tipo, que, sei lá, a torcida tá pegando no pé. Você fica tipo, caramba, mano. Então, cara, Da hora saber isso do jogador, né, muito cara? louco. A gente Então, não sabe disso. é um efeito psicológico muito louco. Porque assim, eu posso entrar num estádio com 80 mil pessoas contra, me xingando, que passa nada. Vai jogar, vai só ouvir os companheiros. Segue jogando. E eu posso entrar no estádio com 2 mil pessoas, que são meus torcedores, se me xingar, abala. É muito estranho. É muito estranho. Assim, emocionalmente é muito louco. Porque você não espera, né? Tem essa questão de pertencer, sabe? Você pertence àquele lugar, aí passa um filme, né? Pô, cresci aqui dentro, pô, o torcedor agora me xingando, me vaiando e tal. É um efeito muito louco. Isso afetava a sua bola? Tipo, afetava o seu jogo? Cara, dá um desânimo do caramba. Então, isso que o torcedor faz hoje, né? De ir em aeroporto, essa dedo na violência. Cara, isso tem um efeito contrário
violento. E que às vezes até esse próprio torcedor que faz isso não sabe que isso pode piorar mais ainda a situação do time dele, né, cara? Então, aí, mais pra frente eu fui jogar nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos, pô, tinha dia que a gente... Cara, assim, é até estranho. Você perdia e ia almoçar na moral? Cara, você perde... Perdemos um jogo em Toronto uma vez 5-2, o jogo. Nossa, tomou um Cara, ataque. se chegar no aeroporto, a torcida vai estar lá. Chegamos no aeroporto, tinha 30 cabeças lá, os caras, valeu, parabéns, a gente vai ganhar no próximo. O efeito é muito pior, cara, o efeito é muito pior do cara fazer isso do que alguém chegar lá, enfiar o dedo na sua cara e falar que você vai... Então o cara te elogiar tendo perdido, você fala assim, caramba, eu sou um merda, mano. Exatamente, a sensação é exatamente essa. Você fala, cara, mano... Me xinga, cara. Me xinga, cara, faz... Me Fala, mano, eu sou um xinga, merda, mano. porque nós perdeu, tomou 5 e o cara gosta de mim Mano, ainda. o cara ainda vem aqui e fala isso, então tinha um efeito, você fala, cara, no próximo jogo eu vou dar a vida por esse cara, porque... Então tem esse jogo emocional que faz parte aí, que... Aí chegou o Milan. Que eu tô curioso. Aquele timinho fraco. Meu Deus do céu, velho. Como é que é? Viajando. Mano, eu gosto de saber dessas paradas. Tipo assim, caralho, mãe, eu vou pra Itália. Comprar luva, vamos comprar blusa. Quando chegou no Milan, o pessoal do São Paulo te falou, falou, mano, o Milan tava em alta pra caralho. Você nem titubeou, como é que foi? Então, o Milan chega, porque eu joguei com o Léo, né? O Léo que hoje é diretor do PSG. Era lateral, né? O Léo lateral e meia. Quando ele vem pro São Paulo, ele vem como meia, já tava terminando a carreira dele, depois ele vai pro Flamengo e termina no Milan. De novo, né? Aí o Léo jogou comigo, eu joguei com o Léo, na verdade, porque o cara já era tetracampeão mundial. E aí joguei com o Léozinho. E aí quando ele vira diretor do Milan, a primeira contratação dele é essa. Então ele fala lá com o pessoal do Milan. Falou, ó, tem um moleque lá no São Paulo e tal. E aí já tinha criado toda uma história também. Meu empresário na época já tinha costurado essa história. E aí vem o Milan e faz uma proposta oficial. E aí, cara, foi a deixa que eu precisava. Porque assim, já não tava essa situação boa com o São Paulo. Externa, né, com parte da torcida, mas interno minha relação com o São Paulo sempre foi muito boa. Num baita clube atrás. Cara, aí cheguei pro presidente e falei, presidente, olha, Marcelo Portugal na época, eu falei, presidente, você tá vendo aí minha situação no clube e meu sonho é jogar num grande clube europeu. E o Milan, essa proposta aí realmente pra mim é... Irrecusável. Aí ele falou, olha, o valor não é o que a gente gostaria, então... E na época tinha aquele negócio dos 15%, né, o jogador recebia 15% da negociação. O valor não é o que a gente gostaria, então você vai ter que abrir mão daquilo da sua porcentagem que você tem para receber. Falei, olha, presidente, é meu sonho, cara. Você abriu mão? Sempre sonhei em jogar num grande clube europeu, então não tem problema. Abro mão, até por gratidão pelo São Paulo, por tudo que fez por mim aí. Acredito que isso não vai fazer falta no futuro e... Enfim. Não fez, né? Que da hora saber disso, cara. E aí Aí ele também topou e tudo mais, aí saí numa boa, né? Saí pelas portas da frente aí, como eu sempre quis sair, como eu sempre saí de todos os clubes que eu joguei. Você saiu com quantos anos? Saí com 21. Molecão. E adaptação, como que foi? Chegada lá na Itália. E aí ele, né, o presidente, tentar me convencer de ficar, falou assim, cara, você sabe quem que joga na sua posição lá no Milan? Eu falei, sei, é o Rivaldo e o Rui Costa. Aí ele falou, então, cara, você sabe quem são esses caras? São, cara, um dos melhores meias do mundo hoje em dia. Falei, presidente, na pior das hipóteses, cara, eu vou aprender muito com esses caras. Imagina eu vou jogando, treinando todo dia com esses caras, 21 anos. E banco do Rui Costa, do Rivaldo? Mano, tá lindo. Bora. Tá lindo. Então, cara, é isso que eu quero. Ele falou, não, acho que você tá bem convencido e vai embora. E aí eu criei na minha cabeça uma expectativa muito baixa. Cara, eu tô indo pra um time que é muito difícil de jogar, os caras são muito bons. Você tá vindo com a cabeça de aprender, então? De aprender. Tô indo com a cabeça de aprender. A língua eu não vou saber falar, vou aprender. A comida ruim pra caramba. E aí eu criei uma expectativa muito ruim. Na Itália não é ruim, não. Então, criei uma expectativa muito ruim na minha cabeça. Falei assim, se tudo isso for ruim, mesmo já tá assim bom. eu quero ficar. Já tá bom. Porque o que acontecia? Era uma época que o jogador brasileiro ia e voltava. Batia lá, reclamava da comida frio, e voltava. Não se adaptava, frio, né? não se adaptava. Na Eu falei, língua, cara, não lembra. quero isso. Não quero isso. E aí, cara, cheguei, já me matriculei lá num curso de italiano que o próprio clube fornecia. Que cabeça, mano. Você foi pra, tipo assim, mano, eu vou pra dar certo. Vou pra tentar dar certo, Não né? vou Porque bater e voltar. Não vou bater e voltar. Vou pra aprender. A ideia era essa, cara. Vou pra aprender, vou pra crescer, vou aprender outra língua, vou conviver com outras pessoas, vou conhecer outra cultura. É isso que eu quero. E vamos ver o que acontece em campo depois. Cara, e assim que eu cheguei, já comecei a ter a oportunidade de jogar, o Ancelotti já se encantou comigo. O ambiente era bom. Cara, um ambiente fenomenal.
Ambiente... Quem que tava de brasileiro, né? Na época tinha isso foi uma coisa boa e ruim, porque eu não conseguia falar italiano, cara. Eu estudava italiano, Então. mas não conseguia falar. Era Rivaldo, o Leonardo, o Roque Júnior, o Cafu já o tava. Serginho e aí tinha o Rui Costa, português também. Quem mais? O Dida. O Dida, né? Então tinha, cara, a colônia de brasileiros ali muito grande. E aí eu falava, a gente só conversava em português. E aí 6 meses estudando italiano, o professor falou assim, não tenho mais o que te ensinar de gramática, aqui acabou, agora você tem que falar, você tem que... Vai pra cima. E aí o Ancelotti me obrigou a falar italiano. Falou assim, a partir de hoje, até aqui no vestiário, com os brasileiros, você vai ter que falar italiano. Muito difícil. Cara, não, depois que você aprende, vai embora. É muito parecido na parte de gramática com o português. E aí você... E você entra nesse não raciocínio. ficou com vergonha de começar a falar? assim? Não dá uma vergonha? Do Muito. nada você começa a falar italiano. porque tem uns- Tem uns trejeitos assim. Muito. E eu tenho um problema, assim, que eu não consigo... Eu tenho que fazer as coisas bem feito. Então, falar errado pra mim era muito difícil. Então, eu só queria falar quando eu falasse certo. E isso é errado. Se alguém estiver aprendendo, cara, fala. Não tenha vergonha. Corajoso. Corajoso. Fala errado, mas fala, se vira. E você vai aprendendo no processo aí e vai corrigindo. As pessoas vão te corrigindo e você vai melhorando. E aí, aos poucos, fui falando e fui melhorando. E você logo foi tendo oportunidades no Milan, de cara? Cara, assim que eu cheguei. Assim que eu cheguei, o Ancelotti já começou a me colocar, me colocou num amistoso, aí gostou, aí foi me colocando. Aí no primeiro jogo do campeonato, que é Milan contra Ancona, ele me coloca pra jogar de titular nesse jogo. Porra! Aí, primeiro ano. Aí no primeiro jogo eu já joguei de titular. E aí esse primeiro ano eu fui jogando e intercalando, né? Alguns jogos jogava o Riva, alguns jogos jogava o Rui Costa. Mas E aí essa é a fazia mentalidade deles lá, né? Essa é a mentalidade. Até para criar uma competição boa. E esses caras foram fenomenais, assim, comigo também. Espetacular. Porque em nenhum momento eles me viram como uma ameaça de, cara, vamos matar esse moleque. Não, vamos ajudar esse moleque a crescer. Acho que o Rivaldo chegou e falou assim, ufa, vou descansar um pouco. Que bom que chegou esse menino Pô, aí. porque essa mentalidade do europeu é muito louca. De, tipo assim, você não preparar só 11, você prepara o time todo, a equipe toda pra, tipo, mano, precisou, tô pronto. Ah, joga essa competição, a outra eu jogo. E aí eu fico imaginando as brisinhas de videogame, né? Tipo, mano, Europa. Agora é manga longa, luva. Manga longa, mano! Meião manga aqui, ó. longa. Meião em ciminha. Em cobrindo cima do pelo- joelho, É, em cima do lógico. joelho, é verdade. Mas Ia tirar muita onda. o que falou é que futebol é muito mais pegado, mais difícil. Você sentiu isso de cara, quando você foi sua primeira partida, você falou, mano, é diferente, aqui o bicho pega mais, é isso mesmo lá? É, só que tem uma coisa muito boa quando você é mais novo. Você não pensa muito. Só vai. Só vai. Isso é muito bom. Você não tem medo de se Não, machucar. Você não tem medo de machucar. Você faz... Então, os gols mais legais que eu fiz na minha carreira foram gols quando eu era mais jovem, porque eu não pensava muito. E aí depois você vai... Eu fui ficando chato comigo mesmo. Então, uma das minhas jogadas tradicionais era a arrancada, né? Então, a arrancada, cara, não pensava muito. Eu pegava a bola, olhava mais ou menos e, pô, vambora. E durante a jogada você vai se adaptando. Aí os anos vão passando, aí você começa a pensar. Aí eu pegava a bola, levantava a cabeça e falava, muita gente, tá, não vou mais. Aí Tocava. tocava. Então, quando você é mais novo, Você cara, é mais abusado. vambora, abusado, e vai, e tenta, e faz a jogada. mais fôlego e se não também, der sei certo lá. também, você tenta de novo. E isso foi uma coisa que eu aprendi na Copa de 2002, convivendo com esses caras, né? Os caras que jogavam na minha posição era Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e o Ronaldo. Ah, quase Renan. ninguém, pô. Ninguém. E aí eu ali treino com os caras todo dia e no banco assistindo os caras jogar. Cara, os caras não tinham medo de errar. Os caras não tinham medo de errar. E errava e tentava de novo, errava e tentava de novo. E errava Que 10 muito vezes. louco você ver os melhores Cara, do mundo É errando. um privilégio. Aí você fala assim, tá, ele é também, ele vai de novo. Então suave, eu também posso errar. Tá tudo bem. Exatamente. Então é isso. A lição que eu tiro da Copa de 2002 é essa. Você contava ser convocado? Não. Assim, eu tinha 1 ano e meio de profissional. É muito cedo, Muito cara. cedo. 1 ano e meio como profissional. E aí, nunca tinha sido convocado. 2001, né? A gente conversou sobre 2001. Não fui convocado em 2001. O Brasil classifica para a Copa. Aí começa 2002. Todos os amistosos são no Brasil. O último amistoso que é contra Portugal, que é em Portugal. Esses amistosos que foram no Brasil, eu fui convocado em todos eles. Alguns eu joguei, outros fiquei no banco, outros Mas eu você entrei. mandou bem? Cara, mandei bem. Um em Cuiabá que foi muito bom, que eu fiz um gol. A gente jogou contra a Islândia. Esse jogo foi muito legal. E acho que foi um dos jogos que mais mexeu aí com o Deu uma Filipão, que carimbada. deu uma carimbada.
Só que aí teve esse com Portugal, que eu não fui, aí já dá aquela balançada. Você falou E aí, no último, mano. No último. E agora, né? Aí vem a convocação final. E na convocação final, o Filipão explica, né? Ele fala na convocação assim, fala, olha, eu tava em dúvida entre 2 jogadores, que eram o Kaká e o Djalminha. E o Djalminha, uma semana antes da convocação, ele teve um problema com o treinador. A cabeçada, né? Corunha, mano. O Djalminha Nossa, falou isso cabeçada. aqui, não pode parar, não falou? Ele Falou. E aí o Filipão falou, ó, por esse motivo eu acabei escolhendo pelo Kaká. Você não ficou sabendo antes? Tipo assim, o Felipão ele pega, antes de anunciar lá na Globo, pá, não sei o quê, ele liga e fala assim, ó, Kaká, tá convocado, tá bom? Prepara as coisinhas, vai viajar de tal dia. Ou você fica sabendo junto na TV com nós? Então, a gente fica sabendo junto na TV com vocês. para! Os Agora- jogadores já falaram isso, eu nunca acreditei. Então, agora tem um fato muito legal nessa convocação específica. Na sexta-feira, a gente ia jogar uma final contra o Corinthians, de Rio-São Paulo. A gente perde essa final pro Corinthians. Acontece. Na sexta-feira, a gente estava concentrado, o Filipão ligou pro Belete e perguntou pro Belete, como que tá o Kaká? Ah, tá bem, tá treinando, vai pro jogo, vai jogar essa final, tudo bem. Só isso. Aí o Belete chega, bate no meu quarto. E aí, Bela, tudo bem? Tudo. O Filipão me ligou. Cresce o olho e fala, e aí, o que ele falou? Não, perguntou se você tá bem. Eu falei, só isso? Vamos, não vem me falar uma coisa dessa, né? Cara, Deixou passa o ansioso. final, você passa o final de semana, cara, horrível, né? Você fala, cara, e agora? Vou, não vou, Copa. E aí mexe com a cabeça ali de novo. Aí na segunda-feira tem a convocação final. E aí sentado na TV, em casa, junto com os meus pais, e você vê seu nome na Nossa, na deve lista. ser Eu ia ligar e falar assim, ó, Djalminha, irmão, obrigado, velho. Desculpa, mas obrigado. Mas entre vocês, jogadores aqui, tipo, na seleção, ficava um assunto, tipo, caraca, eu acho que eu vou, acho que eu não vou. Rola esse papo entre vocês, jogadores? Rola e muito. E tinha brincadeira. E o Denilson, que é sempre muito brincalhão, o Denilson falava, né? Acabava um jogo que a gente ia bem, o Denilson ficava lá no fundo. Ei, fechou o grupo, hein, Filipão? O grupo tá fechado, não precisa mais mexer, é isso aqui, essa galera e tal. Então rola essas brincadeiras, mas você nunca sabe, na verdade. Assim, você imagina que alguns já estão carimbados, outros Ah, o estão ali. Ronaldo não nem Cara, pestanejava. né? Igual, sei lá, pega o Ney agora. Não é dúvida nenhuma que o Ney vai pra Copa. Agora tem vários nomes que ficam ali, estão ali naquela zona cinza ali. Você era mais novo. Eu era mais novo. E naquela época não era. Hoje é na lista, é ordem alfabética, né? Naquela época era por número de camisa. E o meu foi o 23, mano. O último. Nossa, é Ela verdade. tá. Você vendo todo mundo, você fala, mano, não vai. Eu não vou, Não tá? vou. Mas eu, você é o mais novo. Dá pegadinha de café, acontece. Pra caramba. Pô, muito, Pega a chuteira. Muito. Rala muito. Hoje eu não sei se ainda é assim, mas naquela época. É o que falam nessa época aí, a galera usava isso aí. Coloca minha chuteira. Tinha um negócio de hierarquia, tinha um negócio do respeito. E não era na maldade que os caras faziam. É, juvenil, leva minha chuteira aí. Tirava a chuteira do E você treino, fazia deixava- na Cara, amarradão? você- cara, levar a chuteira do Ronaldo. Ia, botava no pé, experimentava. Então ia amarradão. Então não era assim na maldade, era uma coisa E, bacana, Kaká, legal. tipo assim, jogar tem uma diferença? Jogar na seleção, jogar num time? Qual que é essa diferença? Jogar que no tem? Brasil, jogar É, na Europa, né? Tipo, uma seleção, jogar. Como que é a diferença de jogar numa seleção e jogar num clube, vamos dizer assim? A diferença é o tempo. No clube você passa o ano inteiro ali jogando, você conhece os caras, você treina todo dia. E na seleção o período é muito curto. Então você vai para a seleção e fica, sei lá, uma semana, 10 dias. Nesses 10 dias você nem sempre encontra as mesmas pessoas, nem sempre encontra os mesmos jogadores. E nem sempre é a mesma função que você vai ter que fazer. Nem sempre é a mesma função, depende muito do jogo. Então esse processo de encontro, de treinamento, de convívio que é o que faz a diferença. O treinador também tem outra ideia, outra mentalidade, outra ideia de jogo. Então toda essa adaptação que faz essa diferença. Então você fala, cara, o cara não joga igual no clube. Cara, não joga. Tem cara que consegue, tem cara que não consegue. O treinador tem um papel fundamental nisso. Uhum. Mas você lembra da sua primeira partida quando da Copa? Não, calma aí. Olha pra foi? trás. Aí tirou onda. Tava o pó de pá ali. Eu fiquei até emocionado. desculpa. Mas sempre tava, porra. Ah, não olhei. Tava concentrado no Atrás Kaká. da taça, coisa Atrás, linda. você é Taça, louco, mano. Você lembra a primeira vez que você pisou pela seleção? A do Filipão? A primeira vez que eu fui convocado foi contra a Bolívia, num jogo em Goiânia. Cara, esse é um sentimento maravilhoso, assim. A primeira vez que fiquei no banco e entrei pouquíssimo, entrei no finalzinho desse jogo. Agora, a sensação de você entrar, cara, tocar o hino ali, que você põe a mão no peito, toca aquele hino, você
passa um filme na cabeça de tudo que você passou, como você chegou até ali. Cara, essa sensação é muito louca. E deve ter a sensação também de você ser um dos mais novos, talvez ou mais novo, de você olhar uns caras assim que você fala assim, mano, eu tô dividindo o vestiário com esse cara. Mano, essa pra mim é uma das mais legais, porque eu falei pra vocês que eu só fui convocado nos amistosos do Brasil. Sim. Então não joguei com os caras que jogaram na Europa, né, na seleção, né, pré-convocação. Então eu sou convocado pra Copa sem ter contato com esses caras. E aí, pra chegar até a Coreia e Japão, a gente foi pra Barcelona. Nossa, primeiro. demora nada. De Barcelona ficou 3 dias lá, Malásia, da Malásia pra Coreia e Japão, pra fazer a adaptação, fuso horário e tudo mais. Eu sou convocado aqui no Brasil, me apresento no aeroporto numa sexta-noite. Sábado de manhã a gente chega em Barcelona e a gente chega no hotel e vai direto pro café da manhã. Eu tô aqui no café da manhã com os caras que jogavam no Brasil, eu, Gilberto Silva, Kleberson, Marcão goleiro. Cara, Marcão... Demais. Resenha, né? Resenha demais, cara. Que cara nota 10. Aí, cara, de repente eu olho pro lado e aí começa a vir os caras. Começa a vir Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, o Cafu, Roberto Carlos, o Lúcio. Esse negócio Tudo que você jogava no videogame. Então, esse negócio que você falou do videogame. Cara, ontem eu tava jogando com esses caras no videogame. Hoje eu vou dividir minha mesa com esses caras. Assim, era um susto, com admiração, com tudo que os caras faziam, eu olhava e reparava e... Cara, muito louco. Futebol cria um pouco essas situações assim que cara, é espetacular. Lembrar dessa cena já é muito legal, cara. Como muito que era bom. o clima dessa Copa do Mundo? Porque todo mundo fala, o Vampeta já veio aqui. Não, já o veio Edilson, muita gente dessa Os Copa. Pentas praticamente todos vieram já. E eles falam assim que era um clima que eles jamais tiveram em outros clubes ou em outros elencos de seleções da própria seleção brasileira. E era realmente isso? Era realmente isso que ficou conhecido como família escolar, né? Era um Verdade. ambiente de família mesmo, um ambiente muito familiar. E acho que isso é uma grande virtude do treinador. Conseguir montar esse quebra-cabeça é muito difícil. Felipão cara. trazer vocês pra perto mesmo, né? Trazer para perto e mostrar para todo mundo que todo mundo tem função, todo mundo é importante e conseguir convergir os interesses individuais no interesse coletivo. Mostrar para todo mundo assim, cara, se a gente for campeão do mundo, todo mundo vai ganhar. Cara, na época, Edilson era gigante aqui no Brasil. Luizão, Vampeta, esses caras tudo no banco. Para esses caras criarem uma confusão, quero jogar mais, quero ter mais tempo, sair, dar uma declaração atravessada, em nenhum momento. Esses caras todos entenderam isso que, para mim, é um mérito, né, do treinador. E, claro, desses caras também, de todo mundo, de entender que, pô, se a gente for campeão do mundo, todo mundo vai sair ganhando. Não, e eles falaram que os jogos mais difíceis da seleção eram os treinos É verdade, verdade. contra os reservas. Cara, Porque vocês mano, davam canseira neles pra caralho. Cara, era a nossa chance também. Todo mundo queria mostrar que tinha condição de jogar. E aí, cara, cada treino, cada jogo, cada coletivo ali era um jogo, era uma guerra. O Filipão ficava doido. O Vampeta contando, falou que vocês estavam metendo 3-0 no time titular. Acho que era antes da Turquia, uma coisa assim. Aí ele falou que o Felipão ficou bravo. Vai, Edilson, pro time titular. Luizão, você também é titular. Vai, Ronaldo, pra reserva. Aí o Vampeta falou que o Luizão falou assim... Eita, será que eu vou jogar? Aí o Vampeta falou pra ele... Deixa de ser otário. É pra motivar o bundudo, que era o Ronaldo. É verdade, ele contou essa história. Ele conta isso, e é verdade, né? E aí depois todo mundo entendeu que era... Cara, o Ronaldo tinha que jogar e jogou. E o Luizão entendia isso também. Mano, e é Copa muito louco maravilhosa. isso, né? O Ronaldo... Vocês sabiam do problema dele do joelho e vocês acreditavam muito nele mesmo assim? Acreditava muito porque a gente via ele muito dedicado, cara. O Ronaldo, ele ficava horas antes do treino fazendo fisioterapia. Então a gente via ele na academia. Nossa, ele vivia isso. Cara, então. vivia isso. Vivia isso porque ele sabia que ele tinha que fortalecer, ele precisava estar com o joelho forte, com a musculatura forte. Então a gente via ele muito comprometido. Isso traz uma confiança pro grupo muito grande também. Claro, ele fora da curva, né? Mas você tem também um Rivaldo e um Ronaldinho Gaúcho do lado, assim, cara. Então tudo isso vai trazendo uma confiança muito grande pro grupo, né? É isso que eu ia perguntar. A sua mentalidade, você ali falando, você já tinha essa mentalidade, tipo assim, mano, isso aqui já era, essa Copa é nossa. Ou vocês estavam meio que, tipo, porra, será? Não sei. Ou você já tava com a sensação que essa parada ia ser de vocês? Não dá pra ter, cara, assim, você tem uma confiança até certo ponto, porque Copa é demais, cara, é muito legal. E depende muito do jogo, que condição você vai chegar para aquele jogo. É um jogo. Então, aquele jogo precisa ser o jogo. Então, você nunca sabe. Então, você pode ir criando e ganhando essa confiança durante a competição. São só 7 jogos. São só 7 jogos e 4 são mata-mata.
E teve algum momento que te marcou, além de ganhar, né, a Copa, mas que você se lembra assim, que você fala, cara, que parada legal que aconteceu? Legal não tanto, mas o final da Copa pra mim é emblemático, né? Marcante, porque eu termino a Copa do Mundo na beira do campo pra entrar. Então, Você fala, mano, eu preciso. Mano, Careca, era o careca lá. era o Denilson, eu falo pra ele, Denilson, dá vontade de te matar, cara, que você entra em campo, fica ali, pedalando pra cá, pra lá, chuta a bola pra fora, que eu entro 2 minutos, que seja, termina a bola. Mas você tava gritando ele ali Mano, na... eu tava na beira do campo, Filipão, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, 2-0 pra gente, Filipão olha pra trás e fala assim, Kaká entra. Aí você, caralho. Mas nem aqueci, tirei o colete, fui pra beira do campo ali, plaquinha que as... E na cabeça, tipo, Nossa, vou fazer fumaça. quero Não, saber. cara, vou tentar fazer um gol de qualquer jeito. A minha chance é Eu tenho tentar que fazer um gol fazer pra... qualquer coisa. Cara, fiquei ali na beira do campo acho que uns 7 minutos. Mano, a bola não Mano, saiu durante 7 minutos. E na transmissão é muito legal que o Galvão fala, sei lá, umas 7, 8 vezes assim. Kaká vai entrar. Kaká vai entrar. O menino Kaká tá na beira do campo desesperado, ele quer entrar. E a bola vai sair, o garoto Kaká vai entrar. E ele termina desse jeito. Acabou a Copa e o menino Kaká não entrou, vai. E aí acaba a Copa. 7 minutos eu ali na beira do campo e a bola não sai, eu não entro, aí corro, pego a bandeira e entro em campo pra comemorar. E aí, cara, é sensacional, claro. Eu falo brincando, mas é maravilhoso. Copa do Mundo, maravilhoso, mas você falou uma parada, até pra contextualizar, você falou, depende muito da situação que a gente chega pro jogo, depende muito de como a gente se preparou, do tempo, depende de muita coisa. Você já perdeu, o final ganha, né? Ficou triste. Olha lá, essa aí. 2005, mano, que final foi aquela? Pra mim, a melhor final de Champions League, assim, de todos os tempos que eu vi, né? A Champions é um campeonato muito louco, né? Muito legal, assim. Você vê coisas na Champions que você só vê na Champions. E essa final acho que é uma das mais legais, realmente. E eu tô do lado perdedor, né, nesse caso. Então, a gente ganhava de 3-0 do Nossa. Liverpool. E em 6 minutos, primeiro tempo acaba 3-0 pra gente. Em 6 minutos... Não, e o time do Milan era muito fraco, né? Cara, Dida, Crespo, Tchevchenko, você... então vamos lá. Dida, Cafu... Era honesta? Nesta, Stan, Nossa, não você vou dá 3 lembrar. metros. Não vou Maldini lembrar. na lateral. Gattuso, Pirlo, Gattuso, Seedorf, eu, Shevchenko e o Crespo. Crespo. É um jogo que uma das melhores assistências da minha carreira é no gol pro Crespo, nesse jogo, Que ele faz de cobertura? que ele dá aquela cavadinha. E termina o primeiro tempo 3-0, volta pro segundo tempo, em 6 minutos o Liverpool faz 3 gols. Como que era o vestiário do 3-0? Então, falam muito, né, que o Benítez usa isso Tem essa curiosidade. pra motivar, falando, cara, a gente ouviu comemoração, champanhe sendo estourada, não existe isso. Mas ele falou pra, tipo, Ele vamos falou aí, pra galera. motivar e deve ter deu certo, né? Porque motivou. Mas o nosso vestiário era de euforia no sentido, cara, tamo bem, mas futebol, todo mundo aqui, essa galera experiente pra caramba, né? Maldini, Cafu, próprio Ancelotti, os caras vinham de uma final, ganha em 2002, 2003, que ganhou da Juventus. Foi quando você chegou, né? Eu chego já o Milan campeão, né? Ganhou da Juventus em Manchester. E aí o vestiário tinha essa euforia, mas sempre com o pé no chão. Falou, ó, tem mais 45 minutos para jogar. E aí volta e tem esse apagão. E se ganha, ia enfrentar o São Paulo. Se ganha enfrentar o São Paulo no Mundial, cara. Então, cara, assim, difícil falar, mas é um jogo que emocionalmente ia mexer muito. Sério? Eu fiz um jogo uma vez, Real Madrid e Milan. É difícil. Assim, jogo quando o Cristiano fez um jogo também assim, que ele fez... Contra o Manchester, não foi? Real Madrid e Manchester, né? Que também sentiu. Deve Sim. ser... Cara, não é fácil. Mas falando ainda dessa final, como que era a cabeça de vocês na hora dos pênaltis? Porque se isso realmente... O time que toma o empate tá na desvantagem mesmo? Cara, você chega meio arrasado, assim. Claro que pênalti ali é muito treinamento e tem a pitada do goleiro acertar o canto, tem todo esse lado, mas você já chega meio desanimado. E o Cheva no intervalo não, na prorrogação, não vou falar perde um gol, mas o Dudek faz uma defesa. Depois eu joguei com o Dudek no Real Madrid, eu falei, Dudek, como que você fez aquela defesa? Ele falou, não sei, fechei o olho e virei Mano. A defesa dele é assim. Virei a ó. cara. O Cheva tá na pequena área, dá a cabeçada, o Duda aqui assim, a bola pega no rosto dele, sobe e sai. E, cara, você fala, cara, não tem muita explicação. E aí, nessa final, a lição que eu aprendi muito, assim, foi de que no futebol e na vida também, a gente não tem muito controle do resultado.
assim, é controle do processo e do que eu posso fazer para aumentar as minhas chances de dar certo. Me preparar ao máximo. Me preparar o máximo que eu puder, fazer o meu melhor para ter Não dar essa brecha. uma chance de dar certo, porque o resultado final tá fora do nosso controle. Caralho. E eu não imagino a tristeza que foi ele depois desse jogo aí. Eu lembro de eu assistindo esse jogo, eu falei, malandro, o Milan vai fazer uns 8. Não, porque era um puta jogaço, mano. Mano, ó, o Júlio, cadê ele? Acho que Júlio já foi. embora. Eu e o Júlio, a gente pulou o muro da escola pra assistir essa final. Cabulamos aula, nós assistíamos. Caralho. Mano, é top, essa final é muito. E nós É ficou muito, puto, né? Porque nós não gostava do Liverpool. Não, todo mundo queria que o Não, os Milan ganhasse, Liverpool, os caralho. inglês, carrancudão, né, cruzamento, puto. E eu, no time do videogame, era o Milan, né, pai? E o que a gente fica pensando aqui em só assiste? Fala, mano, o que aconteceu? Foi o vestiário. Aconteceu alguma coisa lá. Ah, fica triste. A gente que é torcedor, imagina você que estava lá. Só que aí você tem a redenção contra o mesmo... Pelo mesmo clube contra o mesmo clube. Como é que era a cabeça pra essa final? Você Então, contar que na semi, você acabou com tudo. Né? eu nunca olho pra esse jogo como revanche. Eu não acho o revanche assim legal, sabe? Ah, eu vou acabar com eles. É Não. outro jogo, outra situação, outro jogador. Então não tinha essa cabeça? Por mais que a base acaba sendo a mesma, mas é outro jogo, assim. É outra... Mas isso não te motivou a você chegar com mais raiva, vamos dizer assim? Cara, o que pra me ganhar? motivava era poder levantar a taça, mano. Que seja o Liverpool, que seja o Manchester, Verdade. que seja a Juventus, quem for. Eu queria levantar essa taça e ter esse título na minha carreira. E aí calhou de ser o Liverpool de novo, 2 anos depois. E aí Mas, cê- os jornalistas não ficavam? Fica. Cria. Não, É a todo mundo revanche. todo mundo cria essa revanche. Aí pega, na época era eu e o Gerrard, né? Então é o jogo do Gerrard contra o Kaká. E aí cria toda aquela... E aí toda a publicidade, né? Em torno desse jogo. Será que vai ser o Milan? Será que a Juventus, o Liverpool vai ganhar de novo? E aí tem todo esse Você lado. acha que a semifinal foi a... Como eu posso dizer ali, ó, a mais difícil do que aquela semifinal, mano? O caminho pra gente é difícil, porque nas quartas a gente tem que ganhar do Bayern de Munique lá em Munique. A gente Nossa. empata em Milão 2-2 e nessa época o gol fora contava muito, né? Então o Bayern tinha feito 2 gols fora de casa. Empate 0-0, 1-1 era deles. Já era. Você tem que ir pra Munique e ganhar do Bayern lá. E a gente vai e ganha do Bayern lá. Então o caminho pra gente foi difícil. E aí você pega o Manchester, timaço do Manchester. Eu lembro de estar assistindo e eu ficava assim, caramba, é o Manchester que vai classificar. Ah, não, é o Milan. Não é o Manchester. É o Milan. Mas e aí e- no segundo jogo... Esse jogo no Old Trafford é histórico, né? Pra mim é histórico, o jogo é histórico. Eu faço 2 gols nesse jogo. É o gol com o Heinz que o Evra quase mata o Heinz. bate a cabeça lá. Esse jogo pra mim é histórico, o gol mais bonito da minha carreira. O semifinal de Champions. Você vira o jogo, né? Não, então, eu faço 2-0 e os caras viram. Os caras fazem 3-2. Eu O pensei Rooney que- faz um gol no final, faltando, sei lá, 3, 4 minutos pra acabar, ele faz 3-2. Eu pensei que ele tinha aberto o placar e você tinha virado. Ah, não, é verdade, é isso aí. O Ronaldo faz um gol de cabeça, É, o Cristiano mó- faz mó um gol doido. de cabeça, eu faço 2-1. Teu pai é isso aí, enciclopédia, É cara. isso aí. Tá sabendo mais que o cara que tava lá, Porque hein? eu lembro que tem o gol do Cristiano Ronaldo, estranho. É isso aí. E o Dida tenta cair pra dentro do exatamente. gol. Esse gol aí 1-0 pra eles, 2-1 pra gente, 3-2 no final com esse gol do Rooney. E aí depois a gente joga em casa e tem que ganhar também de qualquer jeito e a gente faz um jogo histórico que É um 3-0, né? é la partita perfeita, eles falam em Milão, que é Mas não tava mó chuva, isso não... uma chuva, todo o ambiente ali tava propício pro jogo também, cara. Foi espetacular. Né? E aí falando da... Aí vai pra final. né? como que foi a expectativa, o time falou, mano, existia essa, com certeza os jornalistas falando que existia essa revanche, tinha essa pressão sobre vocês dessa revanche ou vocês não comentavam isso? A da revanche não tanto, cara, 2 anos atrás a gente perdeu. Vai perder de novo, vai ser reconhecido como aqueles que perdem final e tal. Então, Pelo mesmo cara, mano. então isso mexe muito mais do que, não, é a revanche contra o Liverpool. Então é mais esse processo todo, falar, cara, não posso chegar de novo. E eu, no meu caso, os caras, o Maldini já tinha ganhado 4. Pra ele mais uma, né? Pra mim é da minha vida. E aí entrava com esse peso emocional de, putz, eu tenho que ganhar. E aí vai 2-0 pra gente no tempo normal. Saiu o gol do holandês no Sai o gol do finalzinho. holandês. Aí passa um filme na cabeça, fala de novo. Foi Vai, o Kilt que o fez. Kilt. Faltando 4, 5 minutos pra acabar, você fala, vamos tomar outro. E vai de novo, vai pra prorrogação.
E aí, não, mas o time era muito forte emocionalmente. Mentalmente, o time era muito forte. Mudou algumas peças? Não, mudaram. Na final era Dida, Cafu, Maldini, Nesta, Jankulovski. E aí no meio era Gattuso. Pirlo, Ambrosini Não, Gattuso. e Gattuso e o Seedorf. Eu e o Inzaghi na frente. Foi o ano que o Sheva foi embora pro Chelsea. E aí eu acabei jogando um pouco mais na frente como atacante. E o Isaac faz um gol choradinho. 2 gols. O primeiro bate nele, a falta do Pirlo, né? Bate na barriga dele e entra. E o segundo passa por baixo do Reina. Cara, e aí sai esse gol do Kiel e você fala, cara, não é possível. E aí eu olhava pros caras, né, pros outros jogadores e, cara, via no semblante deles assim, cara, não vai acontecer de novo. Então isso dá uma confiança muito grande. Você olhar pro seu companheiro e os caras estarem ali falando, esquece que essa a gente não perde. Ah, e você também não era mais moleque. Já não era mais moleque, tava com 25 anos, já tinha perdido uma final, já tinha jogado 2 Copas do Mundo, então já tá com uma experiência. Era o cara da competição. Era o cara da competição, tava para ser o artilheiro, fui artilheiro da Champions esse ano, então você já chega com um peso diferente. Então você vê a galera fala, não, agora não é porque aconteceu em 2005 que vai acontecer de novo. E aí a gente aguenta ali até o final e aí é só comemorar. E você esperava ser o melhor do mundo daquele ano? Não, começa um zum, né? Burburinho. Aquele burburinho e tal, mas também é outra coisa que você não sabe. Pelo menos eu não soube até. Você imagina, né? Você, assim, pelos comentários. Você se arruma, você vai pra cerimônia, às vezes pra ouvir que foi outro. Então, às vezes o cara nem vai, né? Então, quando você vê quando o cara não vai, é que ele já imagina que o outro que ganhou. Que aí também eu acho que. Mas você ficou não com é aquele legal, fundinho né? de esperança. Artilheiro, Cara, campeão. Campeão. Pô, campeão da Champions, campeão da Supercopa Europeia, que é um título importante, eles consideram bastante, que é o campeão da UEFA contra o campeão da Champions League, né? Foi contra o Sevilla naquele ano. Aí você vai disputar o Mundial de Clubes, é campeão do Mundial de Clubes também. Fui o melhor jogador. Foi contra quem? Com o Mundial? Boca. Ai, caralho. Melhor jogador do Mundial. Então, assim, tudo estava convergindo para aquilo, mas você fala, pois isso na hora. E tem a votação de muita gente, tem a votação dos capitães. Você fala assim, e se os caras ficam mordidos comigo? Votaram tudo no Gerd, sei lá. Tem tudo isso, cara. Qual que era o páreo? Era você? Eu, Cristiano Messi. Nossa, mano. Eles eram feios ainda. O Cristiano e o Messi. Tava no processo de ficar bonito. Mas você tinha essa gana em você de ser o melhor do mundo? Você pegar essa... O jogador fica com esse negócio de título individual? Eu também quero, eu vou. Eu nunca sonhei com isso. Sim, falar pra vocês que quando eu comecei a jogar, eu sonhava em ser o melhor jogador do mundo. Eu sonhava em ser jogador profissional de São Paulo e jogar com a camisa da seleção uma vez. Sim, esse era o meu sonho, meu objetivo era esse. E aos poucos você vai alcançando e vai mudando, né, as metas e os objetivos. E aí chegou uma época que eu comecei a disputar ali, meu nome começou a estar sondado entre os melhores do mundo. E aí você começa, cara, é possível, né, se acontecer algo, convergir aqui nessa direção. Mas fala assim, não, eu lutei, assim, trabalhei específico para ser o melhor jogador do mundo. Nunca fiz isso, foi consequência. E Kaká, como que fica a cabeça de um cara que ganhou tudo, aí ganha um título como esse, de melhor jogador do... Topo do topo, velho. Como que fica após isso? Não fica uma cobrança a mais? Não fica um receio? Tipo, caralho, o mundo inteiro tá falando de mim, o mundo inteiro tá de olho em mim. Fui considerado o melhor jogador. Não fica como uma pressão, vamos dizer assim? Fica uma pressão muito grande e fica a questão humana também de comodismo. Isso não tem a ver com brasileiro, isso, cara, joguei com muita gente e isso é do ser humano. Então, o cara que acaba ganhando muito, ele tem essa tendência normal de acomodação. Confiança sobe, né? Confiança sobe, você acha que você já não precisa fazer o que você fez antes, já tá bom aquilo que você fez. Então tem alguns caras que para mim foram chaves. Maldini, Cafu, próprio Cristiano. Conversavam muito com você? Não só conversavam, mas eles eram muito exemplo para mim. Até o próprio Rogério Ceni também. Esses caras ganharam muito e eles continuavam com a ambição e a vontade de continuar ganhando. Então, o que eu aprendi muito com esses caras foi a importância da disciplina. Porque se você falar assim, todo dia você tinha vontade de ir lá treinar, é mentira também. Se o cara chegar aqui pra você e falar assim, eu amo jogar futebol e todo dia eu treino com a mão, esquece. É mentira, o cara tá mentindo. Porque tem dia que você não quer ver a bola, cara. Você fala, cara, não quero ver, não quero treinar. Queria estar em casa, na moral. Queria estar em casa, na moral, jogando videogame, tá na resenha, brincando e tal. Mas aí é a disciplina que faz você ir e treinar e fazer o que você tem que fazer.
E aí eu via esses caras, Maldini, via o Cafu, o Cristiano, o Rogério. Cara, todo dia de manhã os caras chegavam, treinavam e era o primeiro e fazia o que tinha que fazer e não desistiam. E aí você via eles colhendo esses frutos e tendo os resultados. Cara, Cafu é 3 finais de Copa do Mundo. Isso, cara, Credo. quando vai fora do Brasil, assim, nós brasileiros a gente tem a tendência de não reconhecer isso muito, né? Agora no sorteio da... E 3 seguidas, né? Mano, é 3 seguidas. Agora no sorteio da Copa lá no Catar, a hora que anunciaram o nome do Cafu, cara, a galera vai à loucura. Porque o anúncio é esse, o cara que jogou 3 finais de Copa do Mundo e ganhou 2. O Cafu esteve aqui, a gente começou a falar assim, Cafu, você tem quantos títulos mundiais? Ele falou assim, acho que 1 com o Milan, 2 com o São Paulo, ele começou a contar com o Brasil, ele falou, 5, ele falou, só eu sou penta. Mano, é muita coisa. É muita coisa. É muito difícil. Cara. É muito difícil. Ele foi essencial ali também no seu crescimento como jogador, como pessoa ali, tipo, porque, porra, é o Cafu, mano. Como jogador e como pessoa, porque quando eu cheguei na Itália, o Cafu me abraçou como um filho, assim. Então o Cafu sempre foi um cara muito família, os filhos dele sempre muito perto e os irmãos também dele muito perto. E quando eu cheguei, morava sozinho, vivia sozinho e tudo que o Cafu ia fazer ele me chamava. Pra te inteirar. Cara, e assim, eu acabava, pela idade, eu era mais próximo dos filhos dele do que dele. Então eu cresci com o Wellington, com o Danilo, com a Michelle, com os filhos dele ali num ambiente, cara, assim, muito gostoso e tudo que ele ia fazer ele me chamava. Então, assim, na minha adaptação, o Cafu foi fundamental e eu sou muito grato e falo sempre isso pra ele. Falo, Cafu, cara, sou muito grato por tudo aquilo que você fez por mim, cara. Caramba, gratidão. Muito louco, mano. Muito louco saber disso. É então, muito fera. a gente vai ter que trocar o nome do Neymar pra ele ser melhor do mundo? Neymar. Ó, Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Ricardo, você. Neymar. Neymar. Porque, caralho, mano, depois que você ganhou, foi a hegemonia Messi e Cristiano, né? 10 anos, cara. Aí o Modric, agora o Lewandowski, aí voltou o Messi agora. Então, no começo eu achava ruim, eu falava, putz, Cristiano ganhou, cara. Putz. Aí no segundo, aí depois Messi ganha, aí você fica... Aí quando começou a repetir, aí eu comecei a torcer pros caras. Porque assim, se você pensar antes de mim, é pouca gente que vai lembrar a ordem que foi. Verdade. Agora, toda vez que ganhava Messi e Cristiano, os caras lembravam do meu, cara. O último foi o Kaká. O último que ganhou, por 10 anos os caras lembraram e até hoje lembram, porque antes desses caras ganharem as 10, todo mundo lembra da minha. Então pra mim foi, cara, continuem ganhando, Messi e Cristiano continuem ganhando. Mas que você sempre tem um lembrar preferido entre os dois? Ó, eu te botei na parede. Botou na parede. Ele mandou cara. Cara, vou separar como... Jogou com um só, hein? Joguei com um só e contra o outro, né? Então, um é gênio e o outro é, assim, essa mentalidade é muito forte. Agora, você fala assim, qual que você quer pro seu time? Eu escolheria o Cristiano. Porque, assim, é um cara que dificilmente vai te deixar... Não que o outro deixaria, mas eu acho que o Cristiano, por esse profissionalismo, não te deixaria na mão em algum momento, sabe? Você fala, cara, esse aqui não... A chance dele falhar é muito pouco. O cara é muito determinado, muito focado. Então seria muito mais por essa determinação. E claro, convivi com ele 4 anos, um moleque maravilhoso. Ele parece ser muito gente boa. Você muito pegou um da pouco hora. dessa transição dele de ponta pra centroavante, né? Ele jogou uma época no Real como centroavante, mas depois voltou pra... Porque ele chegou de 9, né? Chegou de 9. Ele chegou de 9, aí depois ele volta a jogar com a 7. Então peguei um pedaço, mas ele não gostava. Nessa época ele não gostava de jogar de 9. Ele gostava de jogar de 7, gostava de jogar aberto ali na esquerda. E aí fazia quando podia, ele jogava um pouco de centroavante. Mourinho colocou ele ali um pouco nessa Vocês chegaram posição. juntos, né? A gente chegou no mesmo ano. O que é... Mas vocês se apresentaram juntos, não foi? Uma parada assim? Eu me apresento um pouco antes, ele se apresenta, sei lá, uns 20, 30 dias depois. Mano, eu falei assim, tá chegando o Kaká. Você era o melhor do mundo, né? Cristiano Ronaldo, falei, Credo. Como que foi a Vixe. proposta? Por que você decidiu ir pro Real? Mano, o Milan tinha uma política de não vender jogador. Assim, o Milan não vendia jogador. Essa era uma política do clube e eles... o Maldini tá lá ainda? Tá lá. Você tem uma ideia de como que é. E aí, o Milan... o Shevchenko decide sair em 2000 e... A gente foi campeão em 2007, no mercado de 2006. Ele fala que queria ir pro Chelsea e o Milan fala assim, ó, a gente não vende nossos jogadores, você vai publicamente declarar que você não quer mais jogar no Milan. Ele vai, chama uma coletiva e fala que não quer mais jogar no Milan e vai vendido pro Chelsea. Pressão da porra. Mano. Pressão violenta. E o que acontece comigo? Em 2009, chega uma proposta do Manchester City. Na época, o Manchester City estava nesse projeto de começar, o Sheik tinha acabado de comprar
e eles fazem uma proposta pro Milan na época de 120 milhões de libras. Nossa senhora! Mano, Dá pra fazer churrasco, hein, mano? Meu Deus! A hora que bateu isso lá no Milan, eles chamaram meu pai é meu empresário na época, né? E falaram, olha, vocês sabem que o Milan tem a política de não vender jogador, mas, cara... Tá coçando também. Chegou uma proposta aqui que... Irrecusável. Então, se o Kaká topar, a gente venderia nesse valor aqui. E aí esse processo, para mim, acho que a época também não foi muito legal. Foi em janeiro, chegou essa proposta no meio do campeonato. E a torcida do Milan na porta da minha casa, gritando, não se vende Kaká, no estádio não se vende Kaká. E aquilo para mim foi emocionalmente muito forte. E o Manchester City também estava nesse processo de começar, né, a formar isso que é o City hoje. Então, assim, se a proposta fosse hoje, será que eu iria? Olha, a chance de eu ir seria muito maior. Porque o time hoje do City já é muito mais estruturado. Mas assim, o meu não foi muito legal também, porque criou um vínculo com o Milan muito forte. E aí eu falei, olha, não quero sair, não acho que é o momento de eu sair do Milan. E aí fico mais 6 meses. E aí, na minha cabeça foi assim, cara, o Milan nunca vendeu um jogador. Tá abrindo essa porta, então não sei se faz mais muito sentido eu ficar aqui. E aí, se eu saísse do Milan, eu gostaria de jogar no Real Madrid. E aí, declarei isso, né, e aí o Real Madrid veio com uma proposta. O presidente do Real Madrid, Florentino, na época, né, que ainda é, muito amigo do presidente do Milan, que era o Galliani, entraram num acordo lá e falaram, vou fazer uma proposta Também era bacana. Também era bacana. Foram, na época, 67 milhões de euros. Na época, era a terceira maior negociação na época, né? E aí o Milan falou, nesses valores a gente também topa. E eu falei, pro Real Madrid eu aceito sair. E aí foi quando eu decidi. E aí foi em junho, tava disputando eliminatórias com a seleção. Já estava fora daquele ambiente do Milan lá também. Então, emocionalmente, a decisão acabou sendo um pouco mais tranquila, e aí vou fazer a minha aventura no Real, 4 anos. Tem muita gente que eu vejo falar, e toda vez que eu vejo você falar, e sentindo pelo jeito que você é, muita gente fala assim, não, o Mourinho e o Kaká não se dão, não, porque o Mourinho não gosta do Kaká, ou o contrário. E eu vejo que você não carrega isso, mano. Não carrego mesmo. Não carrego nem dele, nem do Real. Sim, eu podia, cara, falar que o Real estragou minha carreira, podia falar que o Mourinho foi um carrasco na minha carreira e realmente não... Não me deu oportunidade, se eu jogasse, eu ia quebrar tudo e o caralho. Exatamente. Então, eu acho que não... Assim, eu fiz o que eu tinha que fazer como profissional, aquilo que eu falei para vocês antes. Eu aumentei as minhas chances de jogar, então fui extremamente profissional, ia todo dia treinar, então não tem nenhuma reclamação com relação ao profissionalismo, a treinar todos os dias, a ser um cara e você treinava bem? Cara, eu treinava bem. Então, treinava bem e é o que eu achava que eu tinha que fazer. Assim, eu tenho que mostrar para o Mourinho que eu tenho condições de jogar e ter muito mais continuidade. Eu sou uma opção também. E ele não me enxergava como essa opção. E aí você fala, putz, você não jogava, quem jogava? Jogava o Ozil. Ô, mas Ozil, jogou bola só nessa época também, mas justo nessa, mano. Caralho. Você falou disso essa época, mano, você falou esses dias Esses dias a gente tava falando, falei, caralho, imagina se o Kaká tivesse mais oportunidade. Eu falei, toma no cu do alemão, só jogou bola aquela época, filha da puta. Eu tava jogando ele de Maria, né? Então, jogava de Maria, Cristiano, Benzema, Higuaín. Então, o time também, individualmente, era muito forte e eu, cara, na minha cabeça eu tinha que convencer o Mourinho a ter... que eu tinha condições de ter mais continuidade. Então, no meu primeiro ano foi por lesão, tive uma cirurgia no joelho, operei, fiquei 1 ano fora. Como é que fica a confiança? Cara, vai lá embaixo. A lesão pro atleta é um momento muito cruel, porque é um momento muito... Por mais que você esteja rodeado de amigos, do clube, departamento médico de qualidade, é um momento muito solitário. Porque você nunca sabe em que condições você vai voltar a jogar, você vai voltar... Vai ficar uma sequela, você vai voltar bem, você vai ficar sequela. Tem dia que você está extremamente confiante, você fala, cara, putz, vou voltar, o joelho tá legal, não sinto dor nenhuma. No dia seguinte dói pra caramba, você fala, putz, não vou conseguir voltar. É altos e baixos. Então é um momento longo e um processo solitário, assim que o atleta tem que crescer bastante emocionalmente. E aí eu passo por esse processo, ainda na saída do Pellegrini, chegada do Mourinho. E aí eu chego, e aí passa esse período sem jogar, e aí com o Mourinho começa a jogar, tem ali os momentos de jogar, um pouco mais, um pouco menos, mas nunca tive a continuidade que eu acho que eu poderia ter.
E assim, na saída dele, ele até, a declaração dele, né? Ele conversava com você? Cara, a gente conversava numa boa. E o legal, assim, que era super sincero, assim. Ele não convocava ou não me colocava pra jogar, eu ia lá, reclamava, falava pra ele, mas sempre muito Eu correto. não imagino você reclamando. Mano, era muito correto, assim, cara, ele falou, cara, eu tenho outras escolhas e fiz outras escolhas. Eu falava, cara, eu acho que eu tenho que jogar e acho que eu tenho condições de jogar. E vou continuar treinando e, sim, se você tá fazendo isso pra que eu tenha um comportamento ruim e você justifique isso, esquece. Porque você vai fazer isso, eu vou treinar pra caramba e isso você não vai falar. E aí, um reconhecimento pra mim que é muito legal, foi agora, antes da pandemia, em março de 2020, o Real Madrid fez um jogo de Legends e me convidou. Você nem esperava, né? Mano, de jeito nenhum. No começo, eu até falei pra eles, falei, cara, se vocês considerarem eu como uma lenda, né, do futebol que jogou no Real Madrid, ok. Agora, uma lenda do Real Madrid, um Legends do clube, faz muito sentido. Aí eles falam, cara, a gente considera você um Legends do clube, por isso que você está falando, por ter sido um Legends do futebol internacional, mas pelo que você representou para o clube nessa questão do profissionalismo. Você passou os 4 anos, você nunca falou mal do treinador, você nunca falou mal do clube, você sempre acabou saindo pelas portas da frente, você tem extremo respeito, né, do torcedor do Real Madrid, muito íntegro, do presidente. Mano. Cara, para mim foi muito legal ter esse reconhecimento e eu aceitei. Infelizmente não teve o jogo. Mas, assim, para mim foi muito legal ter esse reconhecimento, porque a gente desvincula um pouco daquele sucesso que todo mundo espera, né? De resultado, de gols, de conquista, de título. Então, tive títulos no Real, fiz meus gols lá, mas muito longe daquilo que eu fiz na minha carreira. Mas né? nessa época, o jornalismo aqui ficava muito em cima. Cara, o Kaká não joga porque tá pegando o pé dele, deixa o menino jogar. E nesse tempo ali no primeiro, segundo ano, você não pensou em sair, em jogar em outro time? Veio propostas? Então, tem gente que acha que eu sou teimoso, né? Assim, mas... Então, por isso que eu tô te perguntando, que a galera na época ficava falando isso. Mano, sai então, se não deixa jogar, vai... Um monte de time queria você. Então, e tem cara que, assim, passou um ano no Real, não deu certo, assim, não conseguiu e já saiu e já... Ou voltou pro seu clube, assim, muita gente passou ali. São Paulo queria muito. E eu, assim, é que na minha cabeça eu era muito perseverante, assim, cara, eu vou dar certo aqui nesse lugar. Mano, eu vou dar certo, eu não vim pra cá pra ter esses resultados, eu vou dar certo, eu vou continuar lutando até o fim. Mas quando foi o Basta? O Basta foi depois no meu 4º ano já, né, na 2013 para 14. O Basta é quando chega o Ancelotti. Sai Mourinho, chega Ancelotti, eu falei, cara, agora é minha chance. O cara que me conhece vai me dar confiança para jogar e eu vou ter a continuidade que eu gostaria de ter aqui para jogar. E aí chega o Ancelotti, ele começa a me colocar para jogar, começa a ter mais oportunidades durante a pré-temporada. E aí tem um dia que o Ancelotti também nota 10, assim, sempre um cara muito correto e foi o treinador que eu tive a melhor performance na minha carreira, né? E ele chega para mim e fala assim, preciso conversar com você. Eu falei, pois não, professor. Aí ele falou assim, o presidente me chamou, pediu para que eu desse mais oportunidades para os meninos da canteira, que estava chegando o Isque, o Asensio, esses meninos que estavam, o Luquinhas Vasquez. Ele pediu para que eu desse mais tempo para esses meninos e ele vai trazer o Bale. Nessa confusão aí do mercado, ele vai trazer o Bale e, assim, você vai ter menos oportunidade para jogar esse ano. Nossa. Aí, ele cara, tá meio que falando assim, Kaká, vai ver outro lugar, exatamente. Né? Aí ele falou isso e falou assim, cara, se você tem assim, sonho de jogar a Copa no seu país, vai buscar um lugar para ter continuidade. Então, Basta para mim foi ali, que foi muito legal, porque de um treinador que eu tinha extremamente confiança e respeito, que me falou assim, cara... Ele foi real. Ele foi real. Se você quiser ficar, você tem mais 2 anos de contrato, fica aí, senta no contrato e Mas que balde, fica, cara. Mano. Mas para mim também foi muito legal, porque foi o balde que eu precisava para, assim, fiz o que eu pude. Fiz o que eu pude, fui até onde eu pude, não vou ter a consciência pesada de falar assim, putz, podia ter ficado mais. Vou dormir tranquilo, fiz o que eu pude ali para tentar dar certo, dei certo dessa outra forma, da forma de ser profissional, de ser íntegro, de ser correto, e agora vou para outra parada. Agora preciso de um lugar onde eu tenha confiança e eu possa errar. Eu preciso de um lugar para que eu volte a ter a confiança de jogar e ter a oportunidade. Milan. Você fica quanto tempo antes de ir para o São Paulo? Aí eu joguei mais uma temporada no Milan. Joguei 13 e 14 e aí não fui convocado para a Copa. E aí tem... Ficou puto?
Kaká. Cara, então, Pode falar. Para de ser fofinho, Então, Kaká. então, eu fico puto por não ser convocado, mas aí passa rápido no sentido assim, não fui convocado, mas eu vou curtir essa Copa. Eu não sei quando eu vou ver uma Copa no meu país, então eu vou curtir essa Copa. Meu filho estava com o Luca de 2008, 2014, faz as contas aí rapidinho. O Luca tava com 6 anos, pô. E aí o Luquinha, eu falei, cara, eu vou curtir essa Copa no meu país, com meu filho e tudo mais. E aí no primeiro jogo, muito legal, eu entro no campo, foi na Arena Corinthians, né, o jogo da seleção, eu entro no campo, os jogadores vêm me abraçar, eu faço uma entrevista na beira do campo, torcida gritando meu nome, emocionante com meu filho no colo. E assim, cara, eu falei, pô, legal, fiz o que eu pude também de novo, fiz o que eu pude, mudei de clube, tentei convencer o Filipão. Não foi, ele acha que eu não encaixava nesse quebra-cabeça, legal, vou curtir a Copa de outra forma como torcedor e tudo mais. E aí termina a Copa e se agradece, né? É livramento, né? Então, É verdade. E agora você pode falar, porque se eu tivesse lá, então, era 7-2. os caras falam, não, se você tivesse lá ia ser diferente. Cara, não sei que peso que tem assim um jogador nesse sentido. Tem mais experiência, muda um pouco, mas, cara, não sei até que ponto você consegue limitar. E ninguém sabe explicar o que rolou também. Ninguém sabe. Mas na tem sua vários cabeça fatores. de atleta, você tava achando que você tava merecendo estar na seleção nessa Copa? Eu acho que eu tinha condições de estar entre os 23. Sim, dava. Eu acho que dava. Eu fui convocado para uns jogos, fui convocado para um jogo Kaká, em Londres, você não pode pra falar, mas Rússia, aquela seleção era ruim. A de 2014 era ruim. Ah, não tanto, mano. A gente tinha uma fezinha ali, vai. Eu sempre tenho, mas eu não gostava do plantel. Então, acho que, assim, dava pra eu estar naquele grupo ali. Mas escolher o treinador também, sempre respeitei. Eu acho que, de novo, eu posso aumentar minhas chances de dar certo. Depois escolher o treinador, tem que ser respeitada, cara. O treinador faz as escolhas dele e ele também colhe as consequências porque quando você dessa foi escolha. também no lugar do Djalminha, ninguém ficou, tipo, Exatamente. de bico torto. Não, agora agradece também, sou grato, claro, mas ninguém fica ali falando, mas você foi na de 2002, não tem que reclamar de... Então, tudo tem seu tempo. Não, você falou que ali, naquele momento no Real que você foi pro Milan, foi você que deu um salve no Milan, o Milan que falou, opa, vem pra cá, você que optou, como que foi? E como que foi essa volta pro cara Milan? Os manda no torcedores, Milan, deve ter sido uma... Eu falo, tô voltando. Os caras, tá bom, só 22 tá aqui. Semana que vem cola aí, caralho. Cara, é um momento muito louco, porque eu sempre tive uma relação muito boa com o Milan e contato direto com o presidente. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, tive essa conversa com o Ancelotti, muito legal, porque ele foi super sincero e isso para mim é uma direção. É uma direção assim para eu realmente tentar um lugar onde eu possa ter continuidade para poder ir para a Copa. E eu gostaria de ir para o Milan. Dá uma ligadinha lá pro Careca, o Galliani. Uma ligadinha lá pro Careca, ver Fala que eu tô interessado. Fala que se eles têm interesse que eu gostaria de voltar. E cara, na hora ele falou, putz, na hora a gente tem interesse, pode voltar. E aí, cara, negociação super rápida, assim, vambora. E aí, é assim, eu saio do Real, isso é muito louco, porque assim, eu saio do Real, e até hoje, né, se você quiser dar um Google aí como piores contratações do Real Madrid, tá ali, Kaká, Hazard... Sério que a galera fica nessa? Pode dar um Google aí que você vai ver, assim, piores contratações do Real Madrid, e meu nome ali... Então, eu saio de um lugar onde eu não sou... os caras querem que eu vá embora e chego num lugar que os caras estão me recebendo de braço aberto. E não é qualquer clube, né? Então, não é qualquer clube, é o Milan. Isso, assim, para mim foi um processo pessoal muito difícil porque mexeu com identidade. Assim, cara, quem que eu sou nessa história aqui? Eu sou... A pior contratação? A pior contratação do Real Madrid, eu sou o melhor jogador do mundo, né? Eu sou o amado... E isso para mim foi um processo de emocional, assim, legal, assim, porque me fez crescer ainda mais como cristão, assim, nesse processo de fé, de entender que o meu... Você se aproximou mais de Deus, você acha? Principalmente com relação à minha identidade, de entender que a minha identidade ela estava desvinculada do que eu fazia. Tá. Isso para mim foi muito importante, de eu entender assim que, cara, você é filho de Deus. Entenda isso, que na sua identidade você é filho de Deus. Você pode performar muito bem e ser o melhor jogador do mundo, que isso não vai interferir. E você pode performar não tão bem, que vai ser uma das piores contratações do Real Madrid, que também não vai interferir em quem você é. Então, questão de performance, continue sendo quem você é. E aí, de novo, volta para aquele assunto que eu falei dos resultados, né? Que, cara,
pra mim, eu fiz tudo que eu fazia no Milan, eu fiz no Real igual, idêntico, e não deu certo. Então, só que aí mexeu com essa questão da identidade, e aí eu entendo muito mais nesse quesito, e aí se torna uma coisa muito mais leve. E aí quando eu chego no Real, aí é no Milan, aí, cara, aí a torcida recebe de braços abertos, aí tá em casa, e aí jogava de novo com aquela alegria, com prazer e tudo mais, e aí foi um ano maravilhoso. Eu sempre falo, Kaká, que tipo, o jogador quando ele tá no profissional, na maioria das vezes, eu só brincando, mas tipo assim, todos que estão ali, eles sabem jogar bola. Todos sabem, pô. O cara, saber, o cara né? não passou por esse processo todo e chegou lá, é eu e o Mítico, pô, não é? O cara sabe jogar bola. Mas eu creio que o ambiente, a alegria e a confiança do cara, acho que é uns 70%, mano. Do que o cara saber jogar, dominar, driblar e bater no gol. Cara, se não mais. Sim, 70%, 80% é a confiança, realmente. Porque e isso é muito a importância do treinador. O treinador, ele é um gestor de pessoas. Isso que você está falando do jogador, o cara não chegou ali, o cara que chega ali, ele já é profissional, o cara sabe jogar. O treinador, quando ele está ali também, ele já é profissional, ele sabe treinar. Então, se a gente falar de tática, de técnica, de treinamento, cada um vai ter o seu e tudo mais, mas o básico o cara já vai saber. Sim, óbvio. Então, é essa questão de como ele vai gerir pessoas que é fundamental. Então, você pega um jogador, cara, sei lá, a seleção não está dando certo com esse treinador. Chega um outro treinador e o cara começa a performar. Fala, Com os não é mesmos possível. jogadores. No clube, a mesma coisa. Quando tem um treinador, entra outro, não é possível. Então, realmente, mano. porque muita gente fala assim, técnico não ganha, técnico não devia nem ganhar medalha. Mas faz a diferença, Faz assim. toda a diferença. O técnico faz jogar e faz não jogar. Então, o treinador, sim, tem aquele que é neutro. E aí, cara, vai muito do atleta. Tem atleta que tem automotivação. O cara consegue se motivar sozinho por diversos motivos. Óbvio. E tem cara que precisa do treinador estar ali, Combustível. desse combustível, da motivação, do treinador estar conversando. Num plantel são 25 jogadores. Você imagina, o treinador escala 11. Os outros, você faz o quê? Então, 11 estão felizes, os outros todos estão putos. Imagina o que o treinador tem que fazer. Então, essa gestão de falar, cara, você não vai jogar, você vai jogar no próximo, mas isso é importante, entenda isso. O Vampeta falou que o Felipão fazia assim com o Luizão, tipo, ganhava, aí tinha cerveja. A primeira cerveja era do Luizão, meu reserva. Tipo assim, mano, pra aproximar, todo mundo junto, vai todo mundo ser campeão. Assim. É isso, cara. Tudo isso conta. Porque o cara se sente importante, o treinador olha pra ele, o treinador dá bom dia, o treinador fala, cara, ele tá me olhando, ele sabe que eu tô aqui, sabe? Não passa despercebido. Você não tá ali, você não tá despercebido. Então, tudo isso... existe também essa parada de treinador pegar no pé de jogador? De tipo, eu quero saber a sua opinião, a sua visão, assim, de tipo, o treinador simplesmente não ir com a cara do jogador e falar assim, mano, não, você não encaixou com nós aqui, não. E meio que dá uma... Não conto com você. Tipo, deixa o cara lá... E você vê que você fala, cara, mano, o Treina cara é separado. bom, treina aí, vai pra piscina, enquanto a gente vai treinar. Existe essa parada também, um boicote, vamos dizer assim? Cara, infelizmente existe. Existe sim. O treinador que não gosta, assim, leva pelo lado pessoal, realmente. Que é difícil você saber, porque fica muito subjetivo. O treinador fala, cara, não gosto porque o cara não faz aquilo, não entrega aquilo que eu gostaria. E pronto, e acabou. Então, é ruim essa situação, mas acontece. Existe essa parte. E existe do outro lado também, do jogador não gostar do treinador e falar, cara, não vou correr. Sim, correr o cara sempre vai. Mas aquele esforço a mais, não vou fazer. Também imagino. Se perder, também não tem problema desse cara ir embora, sabe? Assim, então, o primeiro a fazer a assinatura. Jogador corre para treinador, jogador não corre para treinador, tudo isso acontece, cara. Aí, voltando a falar de seleção, todo mundo fala assim, não, aquela de 2006, o quadrado mágico, enfim, todo mundo sabe que era, sei lá, só ali, Ronaldo melhor do mundo, você melhor do mundo, Ronaldinho melhor do mundo. Isso é incontestável. Didico podia ser melhor do mundo. Com certeza. E, tipo, um banco repleto, um time muito bom. Se você pegar, acho que, tipo, de posição por posição, era top 3. Todo mundo tava ali, era os melhores da posição. O Dida, o Cafu, o Juan, o Lúcio, entendeu? Roberto Carlos, você, enfim. É verdade, Só que eu sinto que a de 2010 dói mais, mano. Porque eu acho que vocês jogavam melhor em 2010 do que em 2006. Cara, são duas derrotas que pra mim dói bastante. 3, né? Falei já de uma de 2005, a de 2006 contra a França e a de 2010 com a Holanda. É que todo mundo fala que o Brasil tomou um amasso da França, mas foi uma bolinha parada, sei lá. Foi um gol de bola parada, Zidane jogando muito, aquela Copa jogou muito, mas tivemos as nossas chances também. Nossa seleção muito forte, individualmente é isso que você falou.
os nomes muito grandes. E dói no sentido de, cara, essa seleção, por esses nomes, por aquilo que tinha individualmente, podia ter chegado muito mais longe do que chegou. Então dói nesse aspecto. Eu acho que ainda a gente não tem noção daquela escalação. Eu também acho que não, assim, acho que vai ficar mais pra frente, né? Todo mundo fala da seleção de 82, né? Que era uma baita seleção e tudo mais, e era mesmo. E a de 2006 acaba ficando um pouco abaixo, mas acho que mais pra frente vão falar um pouco mais dessa seleção de 2006, porque os nomes que tinham nessa seleção, todo nome nas posições e banco de reserva eram grandes jogadores. Muito badalado e comercial e não sei o quê, caramba. Só que aí de 2010 parece que, tipo, dói mais porque parece que eles jogavam melhor, na minha opinião. O grupo era mais forte, assim. Os nomes individualmente não eram tão expressivos como de 2006, mas o grupo era muito forte. A gente tinha ganhado tudo até ali, assim. A gente ganhou as eliminatórias em primeiro lugar, classificando contra a Argentina na Argentina, o time do Maradona. Você ganhou a Copa da Confederação de virada, não foi? Aí ganhamos a Copa das Confederações contra os Estados Unidos. Nossa, que jogo louco. Jogo espetacular. Aí ganha a Copa América também contra a Argentina. E aí faz a Copa. E o primeiro tempo contra a Holanda... Você judiava da Argentina, né, mano? Mano, a Argentina foi carrasco. Assim, carrasco pra nós, a gente carrasco deles, né? Porque foi uma época que a gente foi bem contra a Argentina. Né? E você jogava muito bem contra a Argentina. A gente foi muito bem. E aí a de 2010 dói mesmo, porque vinha tudo muito bem. E aí, cara, são 2 gols de bola parada, detalhe, que aí realmente... Meio estranho. Gol do Snyder de cabeça. Então fica essa sensação estranha, assim, de que... Putz, a gente podia... E amassamos no primeiro tempo. Amassamos no primeiro tempo. Tem o gol do Robinho, tem um lance meu, uma chapada que o goleiro vai buscar. Enfim, futebol maravilhoso por causa disso, por causa dessa imprevisibilidade aí, cara. Cara, mas aí então... sei lá, eu acho que o Brasil ganharia muito daquela Espanha. Muito. Nossa, eu fico confabulando essas coisas na minha cabeça. Faria a semifinal contra o Uruguai, que em teoria, né, a gente teria mais chance de passar do que eles. E aí faria uma final contra a Espanha. E aí outra curiosidade que, pra mim, né, quando eu jogava, em 2002 eu jogava no Brasil, Brasil campeão. Em 2006 eu jogava na Itália, Itália campeã. Em 2010 eu jogava na Espanha, Espanha campeã. Cara, onde eu tava jogando, os caras campeão. Caralho, curiosidade da bom hora. e ruim, né? Aí, Estados Unidos que não deu sorte. Estados Unidos aí já tava... Não fui pra Copa também. Aí, não, mas esse episódio tá sendo foda porque a gente veio acompanhando a fase inteira do Kaká. Muito louco essa trajetória, né, então tipo, a gente tá chegando na finaleira. Você fez a última temporada, você ficou só um ano no Milan? E veio pro São Paulo, né? Fiquei um ano no Milan e nesse ano com o Milan tinha um gatilho no contrato que se não classificasse pra Champions eu podia sair, livre. E aí começou a história dos Estados Unidos e aí eu comecei a ter contato com o Flávio, com o Alexandre Leitão, que era um cara que eu já conheço há muitos anos. E aí ele com essa ideia de Estados Unidos, eu sempre tive uma vontade de jogar nos Estados Unidos. Sério? Por quê? Cara, sempre tive porque eu queria participar desse processo de crescimento da Liga Americana. Porque eu achava assim que era muito inédito o que estava acontecendo lá, no sentido de participar de uma franquia. Cara, você imagina que é começar um clube do zero. Cara, deve ser muito louco. raro acontecer isso. E eu queria um pouco viver esse processo, sabe? A qualidade de vida também. Pela qualidade de vida, morar num país legal, aprimorar. Eu falava inglês bem mais ou menos, aprimorar o inglês, viver numa cultura diferente. E eu tinha um pouco essa vontade. E aí começou a surgir o assunto do Orlando City. E aí tinha esse gatilho no contrato com o Milan. E aí eu fechei com o Orlando. Só que o Orlando só ia estrear em janeiro de 2015 na MLS. Em janeiro não, em março. Ia começar a treinar em janeiro e em março ia fazer a estreia. E aí tinha esse gap aí de 6 meses que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu falei, putz, por que não São Paulo, né? Voltar para São Paulo, jogar 6 meses e tal. Pegar um ritmo. Pegar um ritmo, não ficar parado. Voltar para casa. Voltar para casa. Aí começou todo esse processo, né? Meu pai conversou com o São Paulo. Aí a gente conversou com o Muricy, era o treinador na época, para ver se para ele fazia sentido, né? Se encaixava e tudo mais. O Muricy foi nota 10 também, falou assim, cara... Pelo amor de Deus. De braços abertos aqui para receber ele. E aí para mim foi maravilhoso, cara. Foram 6 meses, assim, espetacular. Mesmo não sendo campeão, aí eu já saio diferente. Já saio, na minha despedida, putz, uma festa no Morumbi. Aquele time de São Paulo era bom. Galera aplaudindo, o time de São Paulo... Foi top. Assim, não rolou uma pressão pra você continuar? Rolou porque... Mas não dava, né? Vamos dizer assim. Não dava pelo contrato que eu já tinha assinado mas com tava o Orlando. balançado?
Tava porque tinha Libertadores, né? Tava classificado, a gente foi vice-campeão brasileiro. O Cruzeiro, pô, aquele ano não tropeçava de jeito nenhum e a gente brigando ali com eles até o final. E aí ficamos em segundo, eles em primeiro. Classifica pra Libertadores. E aí tinha esse negócio, né? Pô, fica pra jogar Libertadores, fica pra jogar Libertadores. Eu falei, pô, ia ser legal, né? Jogar Libertadores com São Paulo. Mas aí tinha já esse contrato acertado lá com o Orlando. E aí ficou difícil ficar. Mas deu aquela... Balançadinha, né? Eu lembro. Eu jurei, uma- eu lembro de um majestoso lá na Arena Corinthians, que o São Paulo abre o placar. Você que bate a falta, eu falei, mano, vamos perder, mas primeiro clássico Mano, jogaço esse. foi foda. Mano, que jogão esse. São Paulo e Corinthians jogaram muito. Que saudade quando era assim, né? Foi 3x2, foi 3x2. 3x2. Finalzinho. Foi um O puta Guerreiro entra e faz Guerreiro- um... jogo. Guerreiro faz o terceiro. Faz o terceiro. Tem pênalti, enfim. Eu lembrei de uma parada, tem uma foto. Você no táxi com o Cristiano Ronaldo e o Marcelo. O que o taxista fez? Mano, essa foto é maravilhosa porque tem o Pepe ali ainda. O Pepe tá atrás do motorista, ninguém vê. Bate a Então- pouco. Então, a gente ia fazer pré-temporada em Los Angeles. Você treinava contra o Pepe? Todo ano. Pô, direto, né? Você tinha coragem? Não, o Pepe era parceiro, gente boa. Tinha coragem, né? Aquela coragem. Aquela coragem. De que aquele apetite. Aquele apetite. Mas, e aí a gente ia treinar em Los Angeles, pré-temporada, e o Mourinho sempre dava folga, assim. E aí a gente foi comer um dia na Fogo de Chão lá de Los Angeles, e aí a gente vai nesse táxi aí. Mano, imagina, mano. Cristiano taxista. na frente, eu, Marcelo e o Pepe atrás. Não, a galera é demais, cara. esses Ô, o Marcelo moleques. tem cara de ser muita resenha, mano. Cara, essa turma toda aí. Desses 4 aí, a gente andava muito junto por causa da língua, né? Português. E aí a gente era um grupo que a gente ficava muito junto, assim. E o Marcelo, mano, cara, muito resenha. Ele Moleque é, né? nota 10. Não, e você Nota vindo 10. aqui hoje, tanto de porta que você abre pra gente, É verdade, cara. tanto de ponte que você pode fazer, cara. É Você verdade. é um cara muito influente. Inclusive, eu queria saber dos seus investimentos. O pior deles é o Desimpedidos? Que isso. Desimpedidos, meu melhor investimento. Frederico, Bruninho, meu melhor investimento. Ô, aniversário do Fred hoje, Aniversário do parabéns. É Fred. verdade, parabéns pra Fred. você. Parabéns, cachorro. Bruninho, parabéns. Não, foi demais. O Desimpedidos é muito legal na minha vida porque nasce literalmente no quintal da minha casa. O André Barros um dia chega em casa, Parceiro. parceirão, chegou lá e falou, cara, tô com um projeto novo e queria ver se você abraça essa ideia. E aí contou um pouco das ideias dos canais que tinha, cada um direcionado para uma área específica. Então tinha esportes, tinha futebol, tinha skate, Automobilismo. tinha automobilismo, tinha games, tinha culinária, enfim. Tinha um várias- leque inteiro. Tinha um leque inteiro e eu fazia parte do futebol. Eu falei, putz, legal, gostei da ideia. Tudo muito inédito, assim, tudo muito... Embrionário, né? embrionário. E foi demais. E foi no quintal da minha casa, porque foi eu fazia reunião num hotel que era do lado da minha casa, então encontrava com todo mundo nesse hotel e com o André foi dessa forma também. O primeiro encontro que a gente teve foi ali. E a partir dali a gente virou muito parceiro, muito amigo. E aí era o Léo Salgado na época ainda, que tocava a Joá Investimentos, eles tinham uma parte e eu era sócio da outra parte de Desimpedidos. Depois o Léo e Joá acabam saindo, enfim, tem toda uma combinação aí. E aí, Desimpedidos pra mim, demais, cara, muito legal fazer Você parte, imaginava né, que ia dessa ser história. tão grande o Desimpedido, cara? Olha o tamanho disso. Cara, claro, você entra num negócio Você sempre quer que seja grande, né? imaginando que vai crescer, mas você nunca sabe o tamanho que vai chegar e até onde vai alcançar aquilo ali. Então, agradeço muito ao André por trazer essa oportunidade, por ter essa visão naquela época ainda, né? Assim, cara, tô imaginando isso e acho que vai dar certo. E Pô, Não, e ver você parabéns. também deve ser uma parada muito fera de, tipo, você pode encurtar uns caminhos, sabe? Tipo, ajuda, né? Pô. Tem esse fator importante, assim, não só no meu caso, né, mas da celebridade. Hoje vocês são celebridades também, então vocês falam no meu caso, mas vocês também hoje entendem isso. O que Sim. que é essa influência, o que é como é mais fácil conquistar, né, chegar até certas pessoas ou acessos que numa pessoa que está começando é muito mais difícil. Então, ter esse casamento, esse vínculo é muito legal. E Kaká, antes da gente encerrar, né? Que eu vou pedir pra você pegar a taça ali já, que só você pode. Você acha Vou que deixar você- cair no seu colo. assim. Encostei, Duvido. Eu duvido. Tem quem Você tá acha da que UEFA. Tem alguém da UEFA. Você acha que você parou no momento certo? Cara, eu parei no momento certo. Uma decisão muito difícil. Quando é o momento certo? Então, eu vou explicar o meu processo Verdade. de decisão, porque
é muito difícil esse processo para um atleta. Por que é difícil? Porque o cara é novo para a vida e velho para o esporte. O cara, no meu caso, parei com 35 anos. Cara, Pô, mó novo, mano. Cara, um médico está começando, um advogado está começando a carreira dele, ou qualquer outra profissão. Você não chegou nem na metade da começando. vida. Não chegou nem na metade, você está nesse processo. Agora, para o esporte, você já é velho, você já não serve, já está cansado. E aí, meu último ano no Orlando. E aí eu vi que eu estava oscilando emocionalmente muito. Então tinha dia que eu acordava e falava assim, cara, meu último ano aqui, mas eu quero continuar, vou renovar com o Orlando, ou vou procurar outro clube para jogar. E maravilha. Aí passava uma semana, eu acordava e falava, mano, quero parar de jogar hoje. Não aguento mais. É porque não o corpo quero. não respondia? Como que é? Cara, cabeça, principalmente. Então, eu fisicamente estava bem, não estava tendo lesão, tava legal. Agora, a cabeça, eu já estava num lugar onde eu não queria mais estar. Sim, Você estava quantos anos lá? 35. Não, quantos anos você ficou no... 3 anos. Ah, tá. Então 3 no temporadas. terceiro ano você já estava já... Na minha terceira temporada, e já estava nesse processo. Eu falei, cara, não quero mais estar jogando, queria estar fazendo outras coisas, queria estar viajando, queria estar curtindo outra coisa, família, filho. E aí ficava nesse processo. Eu falei, cara, não dá para decidir desse jeito, porque eu vou decidir parar e no outro dia eu vou querer estar jogando. Então deixa eu dar uma respirada. Aí acabou a temporada, eu pedi para 5 pessoas, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Eu falei, ó, gostaria que vocês me ajudassem em oração por 40 dias. Nesses 40 dias, eu vou decidir se eu quero continuar jogando ou não. E aí, aqui do Brasil, chegaram propostas assim, cara, 10 clubes. Eu disse, se o Kaká quiser voltar, 10 clubes chegaram para conversar com meu irmão, com meu pai. E aí chegou um clube da China, clubes da Itália. E aí... Lugar para você jogar tinha. Lugar para jogar tinha. E lugar bom, né? Imagina. Lugar bom, para continuar no nível legal de jogo. E aí eu falei para eles, fala para todo mundo que eu estou num processo de decisão e que mais para frente a gente dá a resposta. Não fecha a porta com ninguém, mas também não dá... Você jogaria no Corinthians, Kaká? Difícil, mano. Muito difícil. Esse passo seria muito difícil para mim. Depois disso tudo, né? Se eu voltasse para o Brasil, seria no São Paulo a prioridade. Aí você fala assim, se o São Paulo não quisesse, aí eu ia ver outras alternativas. Mas dificilmente ia jogar no rival, né? Dificilmente. Não. Acho que os clubes de São Paulo, dificilmente. Corinthians, Palmeiras, Santos, seria muito, muito difícil. Eu acho essa decisão é muito pessoal, entendo quem joga, são diferentes momentos, diferentes situações, mas no meu caso, e você fala, um jogador de 35 anos, voltar para jogar no rival, é meio uma afronta, assim, sabe? Então, acho que não preciso disso. E aí, então... Eu acho que não é do seu perfil. Por esse motivo, eu acho que acaba que não ia acontecer. E aí, nesses 40 dias, eu falei, eu vou no Real Madrid e vou no Milan. Por quê? Porque esses caras, cara, são os melhores jogadores do mundo, estão jogando Champions League, é nível top, nível A. Se eu chegar lá e sentir ainda dentro de mim que tem, sabe, aquela vontade, por mais que não seja aqui, vai ser em outro clube, mas ainda tem dentro de mim essa chama tá aqui. Mano, zero. Você foi lá? Zero. Fui lá no Real, vestiário, encontrei com os caras, foto e tudo, vestiário ali no treinamento, acompanhei treino. Os caras veio pra cá. Bernabéu, assisti um jogo da Champions, Real Madrid, Borussia. Zero, assim, tava no lugar onde eu queria estar, ali na arquibancada, assistindo, torcendo. Curtindo. Aí fui pra Milão, mesma coisa. Entrei no estádio, torcida gritando meu nome. Em Milão você sentiu isso? Cantando minha música. A torcida do Milão tem uma música, né? Cantou uma música pra mim que, cara... Como é que é? Assim, siamo venuti fin qua per vedere segnare Kaká. Qual que é, Mítico? Agora, traduz. Vai, Mítico. Não, canta aí, canta junto, vai. Siamo venuti fin qua, per vedere segnare Kaká. Mano! Você tem um hino lá, cara. Então, a música, a tradução é assim, a gente veio até aqui pra ver o Kaká fazer gol. Caralho. E aí, entrava em campo pra aquecer, cantava essa música. Entrava no jogo, cantava essa música. E aí, fui ali visitar, estádio inteiro cantando essa música e, cara, arrepio e tal, mas eu não queria estar em campo, eu queria estar ali onde eu estava exatamente. Olha que legal tudo que eu já fiz. Olha que legal, legal, obrigado e tal. E aí eu entendi, assim, cara, que tinha chegado a hora. Falei assim, não tem mais, assim, tô bem tranquilo pra tomar essa decisão. Então você não tem aquela saudade? Então, tem uma saudade boa, assim, de, muito legal, foi muito legal o tempo que eu vivi ali, foi muito gostoso, mas falar assim, eu queria estar lá, não saudade queria, de ambiente, mas... talvez? Saudade de ambiente, tudo, mas assim, não a saudade de, eu queria estar lá, sabe? Vou no estádio, levo meu filho, acompanho.
putz, ver o jogo, o aquecimento é muito legal também. Você fala, putz, é legal, tal. O tempo que eu fiquei ali foi bacana, mas tá ótimo aqui onde Você ainda eu tô. acompanha bastante, né? Muito, cara. A gente ainda vai te ver trampando com futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Então, desde que eu parei, são 4 anos. Fazem 4 anos que eu parei. E desde... Não dá pra acreditar que você tem 40 anos. mano. Não dá. Mano, eu tenho Quarentinha, fiz essa 25, mano. semana. E E quarentinha, você parece que tem mano. 40. É verdade. Fiz 40 essa semana e aí, desde que eu parei, eu venho estudando futebol. Então, eu queria aprender de outras áreas, marketing, finanças, gestão, através do futebol. Então, comecei a fazer um monte de curso. Estou no meu 4º curso de gestão esportiva. Fiz o curso de treinador agora da CBF também. É difícil. E aí, cara, é difícil porque você tem que fazer muito trabalho, muita entrega, mas é muito legal. Assim, é muito legal você ter outra perspectiva, sabe? De como que o treinador enxerga, eu enxergar como jogador, como que enxergar como treinador, como que é fazer um treino, por que eu faço isso, por que o treinador dá esse treino, e desenvolver uma ideia de jogo, uma filosofia, tudo isso pra mim o curso de treinador foi muito legal. Então, você acha que rola um Kaká treinador aí no futuro? Cara, Dirigente. nunca diga nunca, né? Mas hoje, cara, a vida do treinador é muito louca, muito intensa. Cobrança. Cobrança. A senhora tá de novo, vai ver essa cobrança na Não, sua vida, mano. E aqui no Brasil, que você perde 3 jogos, os caras te mandam embora. E, pô, essas mudanças todas, instabilidade. Então, não sei, não penso. O tempo... O tempo dirá, mas eu gosto mais dessa parte de gestão do que dessa parte de treinador. E aí, então, amo futebol, jogo futebol, estudo futebol. Futebol, mano. Kaká, Tá rindo do que aí, Igão? eu tô rindo porque... Porque isso aqui... Vou te caguetar. O nosso diretor, ele é o maior fã seu que eu Muito, conheço, o muito. Alex, tá ali, ó. E ele trouxe várias... Essa aqui é nossa. A gente tem... Tem um... Alex, faz um coraçãozinho. Faz o coraçãozinho, Alex. Ele faz diferente, graças Com a asa dele. Ele tem asa. O lance foi, a gente tem um varal no É Podpah verdade, Kaká, com isso é verdade. todos os brasileiros que foram melhores do mundo. Que isso? E a galera falou assim, por que vocês têm isso? Eu falei assim, o nosso sonho é conversar com essa galera. E aí, quando a gente conversar com um deles, a gente leva a camisa até eles, eles assinam e a gente vai enquadrar. Que é isso? Então a gente tem essas Com camisas. quem já foi? Já tem alguém? Quem já foi? Eu sou De o melhor- primeiro? você é o primeiro. Ó, que maravilha. Você é o Inaugurei cara, aí. Você abriu Você é a louco. porta. Agora Só- vamos atrás dos outros. Só que é o lance. Na hora que eu peguei a camiseta do Podpah, o Alex falou assim no meu ouvido, que só eu tô ouvindo, ele falou, você vai me ajudar a assinar as minhas, filha da puta. Por isso que a gente deu uma risadinha. Aí eu ri, eu não consegui segurar e eu ri. Só Duvido que- você assinar Duvido essa você assinar. Essa é a Kaká. nossa, Pô, né? como Essa é a nossa, essa aí acho que é do ano que você chegou, cara, não é não? É, Você acha, acho que é melhor com a dourada, né? Vê, se tá funcionando, bonitinho. deixa eu ver. Calma- Na calma aí. real, Kaká, essa aí a gente vai vender. Ó, você acha que Deixa eu assinar. mais legal Vou assinar as no costas, né? número com a preta. Pra Capre- ficar mais legal. Aí, moleque. Coisa linda. Faz bonito, hein? Bora. Vou Nossa, pedir essa só pra vocês camiseta tá esticarem. desde o primeiro dia do nosso estúdio, Muito mano. louco. Legal, estica aí, por favor. Conta comigo. A gente tá fazendo uma realização aqui, viu? Tô feliz. Não, E a isso gente aí- pendurou essas camisetas no primeiro dia do estúdio, cara. E é isso aí, é bom. E a que gente aí- prometeu isso. Tá acontecendo, né, Mítico? Tá acontecendo, cara. Que foda, que sensação gostosa. Porque quando a gente ficou pendurando as camisetinhas lá, mano, será que um dia a gente vai falar com esses caras, mano? E a gente tá conseguindo, meu Deus, obrigado. Deus! Cara, Olha isso. É assinatura isso aí, bonita. mítico! Vamos chegar. Lindo. Vamos. Pega a taça pra nós, só você pode. Ó, por para os favor. amigos do Podpah, com amor e carinho do Kaká. Caralho. Até rimou! Para Para os amigos do Podpah, Kaká. Se a venda fincar, se a venda fincar, pelo dele sem ar, Kaká. Aqui, ó, aqui, ó. Toma! Vamos Kaká, vender, vamos leiloar. pega a taça pra gente, só ele pode. Cuidado com o fone. Eu vou deixar cair no seu colo aí. Por favor. Mano, sabe por quê, rapaziada? Essa taça, ela é a oficial, mano. Tá ligado? Não é a oficial da réplica. oficial. Ah, Foi, mas gordinho? Eu tô meio em choque, né, mano? Você pode botar aqui? Nossa. Que isso. Tá com saudade? Meu Deus. Deixa ela do seu ladinho. tem que ter um frame disso, meu Deus. Nossa, cara. Que isso, mano. Ah! Pode fazer barulho agora, pode fazer barulho. Aê! Coisa linda. É difícil não tocar, né? Não, não pode, pode. mano. Não pode. Calma. Calmou. Não pode tocar. Ela tá na minha frente, mano. Calmou. Meu Deus. Nossa, lembra dela? Com as faixinhas preta e vermelha?
Nossa. Com as faixinhas preta e vermelha, aí entra no vestiário, aí cai champanhe dentro, aí os caras tomam champanhe aqui. Nossa, que cara, é louco. muito louco. Essa Você bebeu champanhe esse dia? Opa, bebe uma champanhe pra comemorar, tá? Mano, aqui atrás tá tudo datado com os nomes dos campos. Nossa, que isso, que louco, cara. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Vamos achar a nossa aqui, ó, 2007 aqui, ó. Não bota o dedo. É verdade. Achou? Aqui, ó, 2007. Nossa, que muito louco. Mano, é o Assembleia. troféu mais bonito do futebol mundial, mano. Então, eles conseguiram fazer um troféu legal junto com a competição que faz com que o troféu seja muito legal, né? Que tem competição legal que o troféu É meio estranho, né? É verdade. Eu achei É esse meio junto com o caído, da né? Libertadores top, né? os mais É, legais, os é, mais muito E emblemáticos. a gente teve os dois pertos, assim, né? Kaká, meu irmão, você curtiu trocar essa ideia com a gente Mano, hoje? demais. Muito obrigado. Pô, relembrar assim histórias da minha carreira, compartilhar, puta, demais. Foi Vocês gostoso são- ouvir, foi hein? muito Espero que a gostoso, audiência mano. amou ouvir essa... De verdade, Espero meu que irmão. tenham gostado, Espero que isso você aí tenha gostado. gostado de verdade. Espero que você tenha assistido à vontade. A gente tava preocupado, né? Mas será Tava, que ele vai tava. ficar à vontade e tal? Também tem a galera e tal, mas foi bem bacana, mano. E é isso, Agora rapaziada. nota 10. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Kaká quer falar alguma coisa antes de É isso encerrar? aí. Fica à vontade. Não, agradecer a vocês de novo. Parabéns por tudo aquilo que vocês fizeram e têm feito, né? Conquistado. Não é por acaso. Nada acontece assim. A gente vê de repente, né? De repente apareceu o Podpah. Não é de repente. Mas São eu dois É um gênios, propósito de são Deus. Eu falo, é propósito isso de que eu ia Deus. falar. É São- Deus também, tá? Na nossa vida. Amém. Obrigado, Deus abençoe, meu irmão. continue De abençoando verdade. vocês. Gente, Igão, mítico. Deixa Valeu, o like, galera. se inscreva no canal. Muito barulho pro Kaká, rapaziada. Na moral aí. Obrigado. Encerra aí, Mítico Jovem. É isso aí, galera. Dignidade já!